Olá, sejam muito bem-vindos. Minha garganta secou. Ai, tô com vontade de rir. Agora sim. Vai lá. Eu derramo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Albo Podcast. Enfim, estamos de volta. Já coloca as palminhas aí, DJ. Ficamos um tempinho aí, demos uma pequena pausa, mas estamos de volta com o Albo Podcast. E aí, sentiu falta? Sentiu saudades? Com certeza, 2024 vamos voltar com muitas novidades, muitos projetos aí também aqui no Albo. E eu sou o Diego Albuquerque, um dos hosts aqui do Albo. Tenho aqui hoje todo o elenco, vamos dizer assim, todo o elenco, né? Todos os hosts do álbum. Hoje o time tá completo. Hoje o time tá completo, literalmente. Quem quer falar primeiro? Pode sem brigar, hein? Cunhado. Primeiras damas. Tá vendo? Eu tô até nervosa, eu até desacostumei. Dá aquele friozinho na barriga. Primeira dama. Dá um friozinho na barriga, parece a primeira vez. É verdade. Mas eu estou muito feliz de estar de volta. Eu estava com saudades, e eu sei que vocês também estavam com saudades, que vocês estavam pedindo, né, amor? Exatamente. Nossa, cadê os episódios? Ninguém mais posta nada. Estamos de volta. Mas é importante dar essa pausa também, porque aí a gente volta com novas ideias, novos insights, né? Isso é importante para que a gente siga aí mais um ano, né? Com muitos convidados especiais, assim como o Bruno, que tá de volta, Bruno. Isso aí, gente. Estávamos com saudades. Que bom. Uma honra estar aqui. E que bom, né? O estúdio tá ficando cada vez mais lindo e vocês conduzindo brilhantemente. Tenho muito orgulho, né, de ter meu irmão, minha cunhada apresentando. E estou aí, né, de volta, especial para esse episódio e tenho certeza que vai ser incrível. Com certeza. E esse ano ele vai estar aparecendo mais por aqui também, né? Exatamente, se Deus quiser. Isso aí. E também você falou do estúdio, né? Agradecer ao Estúdio 767, né? A gente ficou aí durante um ano fazendo os nossos episódios, gravando, na verdade, nossos episódios aqui no Estúdio 767. Então, agradecer aí a toda a equipe aqui do estúdio. O estúdio fica aqui na Savassi, então a gente indica e recomenda Estúdio 767, que é um grande parceiro aqui também do Albo Podcast. Toda a equipe. Se eu for citar nomes, né, eu vou acabar esquecendo de alguém, aí vou ser injusto. Mas a gente sabe que começa com L, a maioria, né? É Lucas, é Lúcio, Luciano. Verdade. Então, um beijo aí pra vocês. É isso aí. Bom, falar aqui também do nosso patrocinador, nosso parceiro, é a Nova Telecom. A sua conexão começa aqui. A Nova Telecom, que já é uma grande parceira aqui do Albo Podcast. Então, para você que está precisando aí dar uma turbinada na sua internet, está com aquela internet lenta, Nova Telecom. E tem várias cidades, Bruno. Tem Vespasiano, tem Esmeraldas, tem Ribeirão das Neves. É a Nova Telecom. Bom, e o final do ano chegou e com ele aquele gostinho de querer relembrar os melhores momentos vividos aqui no Albo em 2023. Por isso, hoje o tema do nosso programa é retrospectiva. Ao fazermos essa retomada do que vivenciamos, percebemos que durante o ano de 2023 a gente se conectou com pessoas sensacionais. E esses episódios só foram possíveis porque estamos conectados com a melhor internet da região, a Nova Telecom. Afinal, para ter um podcast de sucesso, é preciso ter os melhores parceiros e clientes que contam com a credibilidade da Nova Telecom. Durante todas as entrevistas, compartilhamos muitas transformações e aprendizados. E ao finalizar o ano, percebemos o quanto essas pessoas colaboraram para o nosso crescimento. Agradecemos a cada uma delas pela confiança em estar com a gente aqui no Albo Podcast. Nascemos com a missão de conectar pessoas por meio de histórias compartilhadas, pois sabemos que, ao ouvir a experiência do outro, somos moldados para sermos melhores. Então, todos que estiveram e estarão aqui têm essa responsabilidade. Em 2024, teremos ainda mais conteúdo e com a qualidade de transmissão que vocês já conhecem. Afinal, a Nova Telecom é a nossa parceira responsável por nos deixar sempre conectados e sem sofrer com dores de cabeça. Afinal, ninguém merece ter uma internet lenta ou que vive travando. Imagina o nosso programa ser interrompido porque a conexão está falhando. Faça como o Albo. Se tem a Nova, o seu 2024 será super conectado. E se ainda não tem, ligue agora mesmo e fique on com a melhor de Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Esmeraldas.
É a Nova Telecom, grande parceira aqui do Albo Podcast. Inclusive, você também pode aproveitar os pacotes aí para assistir o seu filme favorito. Você sabe que agora o filme da Barbie já tá disponível, né? Legal, eu não assisti ainda. Não Aproveitar essa oportunidade Olha da aí. Nova, então, para assistir, ué. Já aproveita Que legal. a super internet da Nova Telecom para você assistir aí os melhores filmes, os melhores pacotes de internet. É com a Nova Telecom, porque a sua conexão... Começa aqui. É isso aí. Um abraço, Nova Telecom. Esperamos estar juntos também em 2024. Bom, vamos começar então aqui o nosso bate-papo, né, Bruno? Isso aí. Bora. Como que começa essa retrospectiva? Começando pelo começo? Sempre pelo começo, né? Eu acredito que tem muitas pessoas que têm curiosidade como que nasceu o Albo Podcast. A gente fala assim, vocês começaram de repente, como que foi isso, né? Um dos começos é porque a gente realmente já tinha uma agência, né, de publicidade, uma agência de marketing. Na época a gente fazia gravação de vídeo, né, produção de vídeos, o Bruno editava. E aí, com a medida que a empresa foi crescendo, vamos dizer assim, veio essa ideia do podcast, né, Bruno? Porque a gente sempre gostou Surgiu de comunicação. de você, né? Mais ou menos, né? Eu não... Já radialista, né, cunhado? Já acostumado. Já tava ali no... Acostumado, né, de conversar, Sempre de entrevistar. E aí, o desafio de passar isso para algo audiovisual, né? Exatamente. De não ser só a voz ali, mas de aparecer. E aí, o Diego me convidou. No início eu falei, não, é melhor ficar ali por trás das câmeras, É eu te mais ajudo, fácil. te ajudo com os convidados, com o roteiro e tal. Mas ele falou assim, não, mas é um diferencial, né, o podcast apresentado por irmãos e tal, e aí acabei topando, que aí veio o nome. Exatamente, veio. Mas primeiro, você lembra que a gente viu um anúncio, né, de um estúdio de podcast, e aí eu falei, Bruno, olha que legal, né, estúdio de podcast, e a gente já conversava sobre isso, a gente já tinha essa ideia, mas não sabia como materializar isso, aí vendo essa estrutura, a gente falou, legal, né, a gente pode tirar esse projeto do papel, e aí que veio o nome, você lembra? Aí o nome já veio por conta da... É verdade. Fala aí a curiosidade por conta do nome, por que é Albo Podcast? Albo Podcast, né? Porque a família Albuquerque. Então a gente juntou a inicial, né? Do nosso sobrenome com um podcast. Então ficou. Na verdade, a gente pensou em vários nomes, né? A Exatamente. gente pesquisou também até questão de domínio, username, né? Do Instagram, enfim. E aí a gente chegou à conclusão que o Albo Podcast ficaria, né? Fácil para as pessoas encontrarem, né, nas redes sociais, e também essa brincadeira, né, do nosso sobrenome com podcast. É uma marca única. Exatamente, mas muita gente pergunta, mas é nada mais, nada menos que a abreviação de Albuquerque, né? Albucast, não, Albo Podcast. É isso aí. Mas seria Albucast, né? Seria Albucast. Quais Isso. as outras opções ali? Não, é porque assim, a gente tinha colocado Albucast, porque o nome Albucast parece que é Albuquerque. Exatamente. Né? Só que aí o Bruno falou essa questão do domínio, né? Procurar disponibilidade nas redes sociais, aí a gente não conseguiu. Aí, Albo Podcast. Pronto, né? Tem gente que fala Albu, né? Álbum, né? Álbum. Álbum. Mas é como se fosse um álbum, né? Um álbum de episódios, É, um álbum de exatamente. momentos. Isso aí. Então, esse é o significado do Albo Podcast. Não tem, né? Nada demais, nada sobrenatural, né, É Bruno? verdade. É porque é um nome diferente, né? Álbum. É, Ninguém, né? Sim. Quem vê a primeira vez, o que é isso, álbum? exatamente. É álbum de quê? De álbum de viagem? É verdade. E é um nome que realmente nasceu assim, por conta da abreviação mesmo, e pegou. Então, é o Albo Podcast, né? Hoje a gente está completando aí mais de um ano de episódios. Então, a gente vai fazer uma retrospectiva aqui também, né? O que aconteceu. E aí vem o desafio dos convidados, né? Trazer sempre conteúdos diferentes, relevantes aqui para nossa audiência. E quem que foi o nosso primeiro convidado? Vamos começar aqui com o Bruno, que o Bruno começou. Eu não estava no começo, né? Eu nem estava aqui em Belo Horizonte. Sim. Então, Na eu estava época a gente bem era noiva longe. Eu ainda. só acompanhava mesmo ali no YouTube. Nunca imaginei participar. Mas você pode contar a curiosidade desse primeiro episódio que o Bruno vai adiantar pra gente, que seu pai também assistiu. Verdade! É. Esse foi o primeiro episódio, eu tava muito Isso. ansiosa. Que pra quem não sabe, eu sou lá de Joinville, Santa Catarina. A gente namorava à distância ainda Isso. na época.
Então, aí eu tava muito ansiosa, todo mundo, né, Sim. na expectativa, do primeiro episódio e tal. E aí eu lembro que o primeiro episódio, meu pai, minha mãe, todo mundo se reuniu na sala pra assistir. Então a gente ficou ali naquela contagem. Vai começar, 10 segundos. Nossa, também. E aí a família inteira ali na sala, então foi um momento muito especial. Eu fiz vídeo, então eu lembro do meu pai na sala e tal. Foi bem legal, foi bem legal. E aí eu ficava, ai, que lindo, que orgulho. Eu ficava toda orgulhosa desses dois, porque, né, ninguém, a gente que conhece, ninguém imagina como que vai ser por câmera e tudo mais ali no YouTube. E a gente tava nervoso nesse dia, viu, né, Bruno? E nem parecia. Nota, assim, O Diego falou que você estava nervoso e nem parecia, era muito natural. Por isso que você já fazia isso há muito tempo. Eu lembro quando a gente fez o primeiro episódio, até o Lucas, que trabalha aqui no Estúdio 7 Messias, falou, né? Não, nem parece que vocês... Verdade, que era estreia. Era estreia, mas só a gente que sabe o nervosismo. Adrenalina, né? A boca tava seca. Foi igual eu quando vim a primeira vez. Nossa, Deus. Não, daqui a pouco a gente vai colocar umas imagens da sua primeira. Nossa. Sempre tem a primeira vez, Sempre né? tem a primeira vez. E ela já, logo de cara, já entrevistou a Clara Serra, né? Uma ex-Masterchef. Inclusive, um abraço pra você, Clara. E a gente vai colocar depois um trechinho. Hein? Vamos do começo, vamos do começo. gente, Enfim, calma. Bruno, quem foi o nosso primeiro convidado? Nosso primeiro convidado foi o pastor Thiago Caires. Ele, né, também tem um projeto musical, né? Tem clipes, músicas nas plataformas também. Tem um testemunho incrível. Exatamente. Ele é pai também. Então, a gente conseguiu conversar sobre vários assuntos. E ele é um pastor jovem, né? Então, a gente ficou super à vontade. A gente até agradece, porque ele, assim, ele topou sem saber. Quando não tipo, quando não existia. Tipo assim, era tudo mato. Era o episódio piloto, Foi, né, Diego? Se a gente for pensar dessa forma. E foi muito legal, assim, né, dele confiar no projeto. A gente planejou tudo muito antes também, né? Não só as perguntas. A gente estudava muito os convidados, né, Diego? A gente tinha essa preocupação. Em relação às nossas redes sociais também, de planejar quando a gente ia estrear, os posts, né? Todos os patrocinadores, né, que apoiaram esse projeto muito antes dele acontecer. Então, a gente é muito grato por todos eles. E foi muito especial esse episódio. Ele também ficou super à vontade, né? A gente tem que colocar um trechinho aí de cada episódio para o pessoal ver. Né, cada entrevista a gente vai colocar um trechinho. Vamos colocar pra vocês então? verem. Vamos assistir um trechinho Vamos ver Thiago como foi Caires. essa estreia. Vamos lá. E observe o nosso nervosismo de estreia. Nem parece, tá? Vamos assistir. Vamos lá. E qual que foi o primeiro estilo, assim, que você se identificou, assim, já de cara, assim? Eu quero investir nesse estilo É aqui. interessante você perguntar isso, porque muita gente olha pra mim hoje e não consegue relacionar. Sim. Mas a primeira banda que eu tive foi uma banda de pagode. Porque a banda do meu tio era banda de Olha que pagode. E legal. era uma época que o pagode no Brasil... Ele era muito assim, era o ritmo do momento, né? Olha Tinha só. aquelas bandas cara metade, É verdade. Soweto, eu sei todas de nome. Que legal. Né? Que os cantores, a banda ia pro programa dublar a música, ficava o cantor na frente E a banda lá. atrás só batendo palma assim, dando um passinho. Eu estava, tudo bem que já muito novo, né? Mas inserido nesse meio musical. Então, como foram os primeiros instrumentos que eu tive contato, o cavaquinho, o pandeiro, surdo, né? Aí eu comecei a ter uma banda de pagode, já muito novo. Comecei ali na escola, fui juntando alguns músicos que eu fui conhecendo na noite, e aí tive a minha primeira banda. Passado algum tempo, eu fui convidado para cantar numa banda que já era famosa, quando eu tinha 17 anos. E já era uma banda mais estruturada, uma banda que já viajava muito. Sim. Só que durou poucos meses, porque... Rapidamente eu me identifiquei que não era o que eu gostava de fazer, não era a minha pegada musical. Né? Eu não gostava muito de pagode, assim, como eu imaginava, né? Nada contra, né? Mas não era aquilo que estava no meu coração. Então eu fui montar uma banda de rock e comecei a entrar muito nesse meio do rock alternativo, comecei a ouvir Nirvana, umas bandas que inclusive, é claro que a culpa não é delas, né? Ninguém quem peca é você, quem Sim, escolhe. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e decisões. Mas esse meio também acabou me influenciando muito para aí começar a beber, começar a fumar, né?
E aí, Seus amigos também, as influências que as você influências, tinha, o meio que você tá, eu falo que a gente acaba sendo fruto do meio, né? Exatamente. A gente vive Bíblia ali. ensina isso. né? Exatamente. As más companhias corrompem os bons costumes, né? E aí eu até acrescento, as boas companhias também, né? Com Elas vão- certeza. então, Edificam, né? Jequiti. Vamos lá. Tá aí, então, né, um pedacinho aí da entrevista do Thiago Caires. Nota-se que eu tava mais magro. Nota-se que eu estava mais forte. Na época eu ainda não era casado, né? Sabe como é que é. Não tinha desandado. Mas tá aí as lembranças do primeiro episódio do Ao Podcast. Foi um bate-papo muito legal. E Foi muito legal. o Thiago Caires é assim, né? A gente já trouxe logo um pastor pra abençoar logo. Exatamente. Já abriu com chave de Começar ouro. Com o pé ambiente, direito. isso. Thiago Caires, aquele abraço, viu? Esperamos, né, que você volte em 2024. E foi muito legal esse bate-papo, já logo de estreia. Bom, outra convidada, né, que deixou sua marca literalmente aqui no Ao Podcast foi a digital influencer Ana Regadas. Uau. Foi um papo muito legal também, descontraído. E praticamente depois do episódio da Ana, que o podcast também deu um boom, né? Ela sempre falava ali de crescimento nas redes sociais. Eu acho que ela levou tanto a sério o tema que realmente depois do episódio dela, né, a gente ganhou muitos inscritos, muitas pessoas conheceram o trabalho do Ao Podcast através desse episódio. O que você tem aí a acrescentar, Bruno? Eu acho legal a gente lembrar que foi um período muito estratégico. A gente não sabia, basicamente, dos assuntos que a gente ia abordar, mas foi num período de eleições. Exatamente. E aí surgiu o tema também, né? Que ela conheceu o presidente e tal. E a gente teve cortes que viralizaram, né? E muitas pessoas no Brasil todo passaram a conhecer o podcast. Então, assim, logo no início a gente já teve, né, um boom de seguidores. Não, e a gente vê nas notificações do celular, a gente não tava acreditando, E assim. ninguém esperava, porque era o começo, né? Só o segundo episódio. Exatamente. No segundo episódio, nós tivemos 2 cortes que viralizaram da Ana Regadas. E cortes que deram mais de 300 mil visualizações, né? 200 não sei quantas mil visualizações. E a gente foi ganhando um monte de inscritos, assim, né? Foi rápido e o crescimento, né? É verdade. Eu acho que o nosso canal de cortes teve não sei quantos seguidores. Assim, em uma semana, Deu um boom, né? deu Foi. um boom de inscritos, de seguidores que a gente não esperava. Exatamente. Quando o Bruno fala o presidente, ela contou uma história que ela conheceu o presidente, na época, o presidente Bolsonaro. E, né, e muitas pessoas na época dessa polarização, Exatamente. né? De Bolsonaro, Lula. Então, muita gente acabou conhecendo também o nosso podcast por conta desse corte aí que a gente vai assistir agora. Coloca aí. Eu faço parte do grupo que se chama O Retiro. O Retiro. E o Retiro é um grupo com influencers que são cristãos, né, e trabalham com criação de conteúdo no meio gospel. Então, postam conteúdos cristãos e tal. E nisso, o Guilherme, que é o cara que criou, o Guilherme Batista, ele criou e ele ia separar umas 30 pessoas para poder fazer um grupo de mentoria, daquele grupão que tem atualmente 200 pessoas. Na época tinha umas 100. Daí, ele ia separar, tipo, daquelas 100 pessoas, 30 para poder ir ver o Bolsonaro e depois irem para um negócio, para um resort que a gente iria. Gente, do nada, um monte de gente começou a votar em mim. Ana Regadas. Um monte de gente começou a votar em mim. Começou a estar Ana Regadas. Do nada, eu caí em primeiro lugar, primeira pessoa pra poder ir lá no negócio pra ver o Bolsonaro. Tipo assim, eu fiquei... Aí eu comecei a chorar. Eu gritei lá em casa. Eu falei, meu Deus. A minha avó tava lá em casa. E minha avó, ela é muito emotiva. Eu vou ver o Bolsonaro. Eu não sabia, minha filha, que você ia chegar longe, né? Vó sempre sabe das coisas, Vó, né? Vó é de oração, vó sabe. Aí ela... Eu oro muito por você. Enfim, e aí então eu ia ver o Bolsonaro. Eu ia pra Brasília e eu iria ver ele. E aí então entramos lá e eu fiquei tipo assim, a mulher chegou e falou assim, né, que a gente tem nosso nome, local marcado onde você vai sentar, lá no Palácio da Alvorada. E aí eu fiquei tipo assim, nossa, tem nosso nome. Eu falei, gente, que isso chega no meio do mato. Eu tava assim, maluca, tava maluca. Aí eu fui procurando, né, tipo assim, porque ela falou assim, você tá do lado esquerdo, lá do lado esquerdo, do outro lado. Aí eu cheguei, eu fui lá, né, tipo, era gigantesca a mesa, gente, muito grande, muito grande. Aí eu fui andando, não é esse, fui andando. E eu não achava meu nome, eu falei assim, gente, eu achava que eu ia estar lá no final. Porque eu sempre penso, tipo assim, eu nunca vou ser de alguma forma honrado, de algum tipo de forma. Eu tava lá no final. Eu falei,
Fui andando. Aí eu cheguei, eu tava do lado da deputada de São Paulo, Carla Zambelli. Então eu era a pessoa mais próximo, perto do Bolsonaro, de todos os influencers. Então isso daí eu fiquei tipo assim... Aí eu chorei, quase chorei junto com minha avó. Imagina. Entendeu? Você já lembrou da avó logo, né? Não. Nossa, minha avó é... Eu só lembrando de um monte de coisa. Eu assim, gente, eu fiquei tão louca, né? Eu queria experimentar tudo, toda a comidinha que eles deram pra gente, que era um lanchinho, né? Aí tinha um bolinho, tinha pão de queijo, tinha um biscoito de queijo. O que mais que tinha lá que eu não lembro. Pão de queijo É não o, pode faltar, né? é o cardápio presidencial em primeira mão. O De que você lanche. comeu lá? Ó, eu provei o Exclusivo. café, eu provei o café, eu provei o suco de laranja, o cafezinho tava muito gostoso e o suco de laranja também. E o pão de queijo é igual o nosso? Podcast? Pão de queijo. Não, nenhum podcast se compara. Nenhum podcast. Vamos colocar lá assim, ó, pão de cash. Inclusive, pode ser o nome do seu podcast. Pão de queijo. Então, a participação da Ana Regadas aqui no álbum podcast. E realmente, como diz aquela frase, foi um divisor de águas, né? Depois desse episódio mesmo. também. Esse episódio foi muito legal. Foi muito legal. E a gente aprendeu muito também sobre conteúdos, né? Criação de conteúdos. O que mais, Bruno? Essa vida de influenciador não é fácil, né? Testemunho Exatamente. também, né? É, Testemunho testemunho dela, dela. essas experiências. Com certeza. E Foi outro muito legal. convidado também foi o Felipe Barros. Eu tô até marcando aqui porque foram muitos convidados nessa primeira temporada, vamos dizer assim. E o Felipe Barros, hoje ele é líder do Ministério Lagoinha One, da Igreja Batista Lagoinha. Também esteve compartilhando aqui a sua história, seu testemunho. Ele que também é empresário. E o Bruno também que fez essa ponte, né, Bruno? O Felipe que é muito abençoado também. Ele foi um convidado incrível também. A gente aprendeu muito com ele, né? E surgiu até uma amizade, né? Porque a gente tá nesse meio de igreja, de música, e ele falou sobre vários temas relevantes, a gente tirou várias dúvidas, né? Pela experiência dele, e ele também envolvido com essa parte de audiovisual, junto com a Alex, né? Exatamente. Que a gente foi um outro convidado nosso, mas a gente aprendeu muito. Então, o mais legal é que cada convidado que veio, a gente, né, conseguiu absorver várias ideias e coisas novas para o nosso podcast mesmo, para a gente, né, aperfeiçoar e sempre trazer conteúdos relevantes para quem assiste. Inclusive, eu vi que ele tá com podcast também. Você tá já divulga aí. Já divulga aí. Um abração, Felipe. Abraço, Felipe. Abraço, Felipe. Vamos ver um trechinho aqui da entrevista com o Felipe Barros? Coloca aí. É até uma curiosidade que eu tenho em relação aos conteúdos, né, que você consome, ainda mais que você tá aí diretamente ligado à arte, produção de vídeo, conteúdo. Essa pergunta que não quer calar, tipo, ouvir música do mundo é pecado? Porque as pessoas falam muito da música em si, mas tem outros conteúdos, né? Igual filme, séries, né? Que todo mundo assiste série. Como que é pra você? Eu acho que a divisão é mal feita. As pessoas dividem entre música da igreja e música do mundo. Eu divido entre música boa e música ruim. Exatamente. E pra mim, a música ruim é aquela que exalta coisas ruins. Sim. E que adora ao que é o oposto de Deus, que satisfaz os desejos do nosso inimigo, do Satanás, do inimigo das nossas almas. Então, se a música leva a pessoa a realizar ações e a viver experiências que são contrárias àquelas que a gente tem que viver em Deus, para mim ela é uma música ruim, entendeu? Agora, se a música traz a pessoa para mais perto de Deus, para mim ela é uma música boa. E aí eu não faço distinção entre é uma música que poderia ser tocada pelo Ministério do Louvor da igreja ou não, é uma música secular. Não, eu não faço esse tipo de distinção. Para mim existe a música boa e a música ruim. A boa me aproxima de Deus, a ruim me afasta de Deus. Como qualquer outro conteúdo, né? Como qualquer outro conteúdo. Um vídeo. Eu posso ver um vídeo que me aproxima de Deus, ok, que maravilhoso, isso me aproxima de Deus, me aproxima de ser uma pessoa melhor, ok. Agora, eu posso ver um vídeo que me afasta de Deus ou que me leva a pecar, então tá ruim. Então, coisas boas, coisas ruins. Tá aí a participação do Felipe Barros aqui no Álbum Podcast. Um abraço, Felipe. E também recebemos mais uma convidada especial. E essa convidada foi um aprendizado
ímpar, vamos dizer assim. Verdade. A doutora Priscila Moreira, ela é fonoaudióloga e nós que somos metidos a cantor, né, bro? A gente tenta, né? A gente tenta. A gente também gosta de aprender sobre, vamos dizer assim, esse universo, É verdade. né, da fonoaudiologia. E com muita propriedade, a doutora Priscila Moreira esclareceu várias dúvidas que nós, cantores, também temos. É verdade, não só cantores, né? Todos que utilizam a voz, né? Professores. Então, qualquer trabalho vocal é importante, sim, ter esse acompanhamento com o fonoaudiólogo. E a gente aprendeu muito, teve mitos e verdades. Exatamente. Foi bem divertido e o testemunho dela também, a história de vida dela, né? Porque hoje ela atende vários famosos, celebridades. As experiências dela, né? Exatamente, a gente teve a honra de recebê-la aqui. Doutora Priscila Moreira. E como diz a Ana, tá estourada. Tá estourada. É, estourada. A gente só vê ela lá com os artistas, né? É verdade. Que legal saber que, né, Deus tá abençoando o trabalho dela. Isso aí. Então vamos ver um trechinho agora com a doutora Priscila Moreira, fonoaudióloga, aqui no Albo Podcast. E existe algum exercício, assim, por exemplo, que todo mundo pode fazer? Um exercício para falar assim, vou começar meu dia, vou fazer um exercício aqui para aquecer, que assim, não compromete, né? Todo mundo pode fazer, existe? E aí, quando você fala de exercícios vocais, então a gente falou do sono, da alimentação, da hidratação, a gente fala dos exercícios físicos que a pessoa tem que fazer, a gente fala da alimentação e a gente entra no alongamento. Alongamento é algo que todo mundo pode fazer e que resolve muito mais do que fazer vários exercícios vocais. Ah, que legal. Esse aí que eu quero aprender. Porque eu vi que você ensinou num outro podcast que eu assisti. E aí, eles perguntaram qual exercício. Aí você fez o exercício de aquecimento. Acho que todo mundo que tá assistindo ao podcast vai aprender os exercícios para fazer o aquecimento. Que né? legal. É porque quando a gente fala de alongar o corpo, pensa comigo, um atleta de corrida. O que ele faz antes de correr? Alongamento. Ele não vai correr, senão ele vai fadigar, cansar e não vai resolver nada. Ele vai alongar pra quê? Pra não lesionar. Essa é minha frase também. Quem alonga não lesiona. Se o profissional ele entende isso, absorve isso, não tem lesão. Porque na maioria das vezes, o que eu vejo na internet são vários exercícios tops, bacana de serem feitos. Só que o povo faz com tensão. E a tensão lesiona. Esse que é o problema. E você, como profissional, o profissional vai te dar essa percepção que você não tem. E você não tem, não é porque você não é bom, é porque você não é o profissional. Tem um profissional para isso. Que ele estudou, ele demandou tempo, horas. Para quê? Para poder aprender aquilo. E aí fazem de qualquer jeito. Usam canudo, aquele canudo, como se fosse assim, né? O milagroso de qualquer jeito, mas tem formas de serem usados. É aquele da água que você coloca na Da água. água. Aquele ali, se você usar e usar de forma indevida, você pode levar a lesão. Por quê? Porque se usa muita água. A gente não tá falando de jogar tensão, força. A gente tá falando de algo que o quê? Vai relaxar, drenar. Tem objetivos ali a serem trabalhados. E aí o povo faz de qualquer jeito e pronto. Então, a minha preocupação quando eu passo algum exercício em internet é como que o outro está, como que ele vai receber esse tipo de exercício. Por isso que na maioria das vezes eu sou até bem rígida com isso, né? Eu me preocupo com o outro. Então, quer fazer exercício? Faz um alongamento antes, relaxa as estruturas. A gente fala de articulação, de rosto, a gente não sabe o tanto de tensão que a gente armazena aí. Quando eu vou atender paciente, às vezes eu vou fazer ultrassom em paciente e eu começo a passar assim, eu sinto aqui tudo de tensão. Tá jogando tensão na mandíbula, tá jogando tensão na laringe. E essas tensões, elas são prejudiciais. Então, o alongamento vai resolver isso. E como que eu faço o alongamento? Movimento do sim, cabeça para trás, 20 segundos. Cabeça para frente, 20 segundos. E o não. Para um lado, 20 segundos. Para o outro. E o talvez. Mas tá lá aí, ó. Mas tá lá. Tá aí um trechinho da participação da doutora Priscila Moreira, esclarecendo, tirando todos os mitos sobre o cuidado com a voz. Foi um bate-papo muito legal e esperamos também, doutora Priscila Moreira, o ano que vem aqui no Albo Podcast.
Bom, Bruno, a gente recebeu também uma participação internacional. Esse Olha foi que hein? chique, agora sim tá estourado. Aí o nível já Agora tava sim, assim, né? Já subiu. Já tava subindo. Isso aí. O nível começou alto, né? Entendeu? Exato. Na Aí verdade, depois- já começou ótimo, né? Já começou lá em cima. Aí depois ficou internacional, aí... Isso aí. A gente Fechou com- o álbum podcast fechou não não, tem né? fronteiras, né? A gente recebeu a especialista em marketing musical, ela é autoridade, a Nath Faria, que esclareceu todas essas dúvidas em relação a plataformas digitais, YouTube, o que é pitching. Isso aí tudo você vai saber só se você assistiu o episódio completo Verdade. com a Nath Faria, né? Que foi gentilmente cedeu também ou melhor, que gentilmente aceitou o nosso convite aqui no Álbum Podcast. Então a gente vai conferir, Bruno, um pedacinho com a entrevista com quem? Com a Nath Nath Faria. Faria. Coloca aí, diretor. E os artistas, eles têm que se atualizar isso. Você falou uma palavra interessante, conhecimento. Eu acho que, às vezes, o artista ele tem uma certa preguiça, né? De buscar conhecimento, de se atualizar sobre o mercado. E você tem feito um grande diferencial, porque você está ali sempre mostrando as tendências, mostrando que o artista ele tem que buscar, sim, conhecimento, porque senão ele vai ficar para trás. Com certeza. É assim, é aquilo que eu falei, né? Da informação, a diferença da informação para o conhecimento. Informação a gente tem aí, olha. Você passa aí o feed do Instagram, você tem informação, você abre o jornal, você assiste televisão. Informação a gente tem o tempo inteiro. Agora, conhecimento é você saber a fundo sobre alguma coisa, né? Você usar aquilo ali, aquela informação a partir da sua experiência, você interpretar aquilo, você tem que ver com o que você vai usar aquela informação, né? E hoje é impossível um artista que não tenha esse conhecimento da realidade. Assim, eu tenho dó às vezes, sabe? De verdade, porque eu vejo gente com muito talento, gente que podia estar, sabe, cada vez crescendo mais, podia estar alcançando, né, espaços. E não alcança por causa disso, porque fica com preguiça. Primeiro preguiça, né, gente? Que preguiça, mas não é só na música, não. Eu acho que é assim, é um dos maiores maus também. É a preguiça. Com certeza. Né? Porque realmente, assim, se você tem preguiça, você não consegue evoluir em nada, né? Então, essa preguiça... E eu acho que também essa falta de... talvez de crença, assim, né? De entender a música como um negócio, como qualquer outro. Sim. Né? E às vezes tem gente que fica chateado, porque fala, porque eu tenho talento, porque eu nasci com esse dom. Mas isso, gente, infelizmente ou felizmente, cada pessoa tem um dom para uma coisa e a música não vai te fazer ser um ser do outro mundo que você não tem que trabalhar. Sinto muito, sabe? Então, assim, é estudar, é trabalhar como um médico faz, como um engenheiro faz, como um advogado faz, como um vendedor faz, Dedicação, um padeiro, né? sabe? Então, assim, é dedicação, você ama isso, você tem, né, o seu dom, tudo bem. Então, estude, tenha conhecimento e aceite a realidade também. Tá, então, se você tem alguma dúvida sobre esse universo da música, plataformas digitais, YouTube, direitos autorais, assista completo o episódio com a Nath Faria, que foi um episódio também muito legal. E se ela voltar aqui a BH, com certeza o Álbum Podcast está de portas abertas, né, Bruno? Verdade. Outro episódio que marcou bastante, Bruno, e foi bem legal esse bate-papo, até eu sou muito fã deles. Wesley Santos e Isa Ribeiro. Aí o nível já tava ainda mais... verdade. Duas pessoas que a gente admira muito. E foi um episódio muito divertido, né? Porque os outros convidados anteriores, a gente, lógico, né? Teve descontração e tal. Mas eles, assim, eles nos bastidores, na vida mesmo, eles são muito engraçados, muito divertidos. Eles e o Alex Balaio, né? Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar do Alex. Então, surpreendeu. Foi um episódio muito leve, né? Que tem episódios que é aquele que a gente não quer que termina, né? E tanto a Isa como o Wesley, né? Além de cantores excelentes, eles têm muitos conteúdos, né? Eles fizeram também o podcast deles, né? Então, foi muito... Essa experiência de conhecer eles fora, né, dessa parte musical, fora da internet, foi muito bom. E foi o primeiro episódio em dose dupla. Até você falou no início assim, é o primeiro episódio em dose dupla. Então a gente teve essa dupla de peso, né? E participando aqui do podcast, que foi Wesley Santos e Isa Ribeiro. E agora a gente vai ver aí um trechinho da participação deles aqui no álbum. Coloca aí. E no seu caso, você como criança já... Quando você entendeu que gostava de cantar, você já pensou assim, não, agora eu quero ser cantora ou...
Como que é? Nunca. Falava, não, é porque eu era muito tímida, muito tímida mesmo. Tanto que a gente era da mesma igreja e nas primeiras vezes que eu fui me apresentar, eu ficava paralisada. O microfone tava aqui, a minha mão tava aqui, ó. Eu não olhava pras pessoas, eu tinha muita vergonha. E a gente até brinca que o Wesley também, ele continua sendo um pouco, né? Tímido. Eu sou pra caramba. Não dá nem pra acreditar, né? Mas eu também sou. Mas agora eu entendi porque que ele canta Me Ajuda Aí em quase todas as músicas. É isso. Agora fez sentido. É um belo de um truque. Me ajuda aí! Ele falou Me Ajuda Aí, a igreja Só vai... vocês! A gente zoa ele, todo ministério de instrução, a gente fala, hoje você deixou a igreja cantar tudo, né, queridão? Hoje a igreja foi ótima. A bênção de Deus. Eu não posso reclamar disso. Não. Hoje, quando eu chego em alguma igreja que a igreja conhece as coisas e cantam, é uma paz. Conta pra Nossa, quem? isso é maravilhoso, né? Hoje acordei. Aí ele sai de pertinho do microfone aqui, ó, só no violão. Aí então, Wesley Santos e Isa Ribeiro participando aqui do álbum podcast. Inclusive, a gente quer que o Wesley também volte aqui agora pra cantar. Nossa, né? aí vai ser bom, hein? Vai ser bom. O ano que vem, como eu falei no início, que a gente vai ter muitas novidades aqui no álbum podcast. Então, a gente também quer trazer esse lado musical. Nossa, isso é muito legal, hein? Dos cantores. Novos quadros, lado musical. Vai ser bem completo. Exatamente. Então, prepare-se que 2024 vai ter muita música aqui também no álbum podcast. Bruno, outra convidada. Agora essa aqui é especial. Essa aqui também tem álbum no nome. Essa tem álbum. É verdade, Sabe quem é? gente. Essa é muito especial. Essa é muito especial. Essa tem o álbum no nome, tem o nosso sangue também. É verdade. Que é a nossa maninha, a doutora Vanessa Albuquerque, que é dentista, esteve aqui no álbum, nos ensinando o quê, Bruno? E principalmente, né, os cuidados aí com as crianças, né? Da odontopediatria, ela é especialista nisso. É um atendimento incrível com as crianças. E a gente aprendeu desde da quantidade de pasta. Tinha coisa que a gente nem sabia, né? Várias dicas. Foi muito bem especial. legal. O legal do álbum podcast é que a gente traz temas diversos. A gente, né, abordou aqui o universo da música, o cuidado com a voz e também o cuidado com os dentes. Verdade. Entretenimento, saúde, cultura. Você vê aqui. Comédia. Fazendo Música. stand-up. Tem de tudo aqui. Tem de tudo um pouco. Então, se você gosta de comédia, gosta de música, tem vários episódios ali pra você, né? É isso aí. Vamos conferir, então, um trechinho da entrevista que a gente fez com a minha irmã querida. E a minha cunhada. É isso aí. Doutora Vanessa Albuquerque falando sobre saúde bucal. Aliás, um beijo, né? Beijo. Verdade, Um nossa abraço, viu, cunhada? Vamos ver, então. Coloca aí. E os problemas mais comuns, principalmente na saúde bucal infantil, né? A famosa e temida cárie, que a maioria das pessoas, né, tem na infância. Já teve, Bruno? Graças a Deus nunca tive. Você já teve? Tive que passar por isso. Graças a Deus nunca tive. Eu sempre gostei de um doce. Sim. E a relação da cárie com o açúcar, como que ela surge? Então, muitos pais procuram, né, o atendimento odontológico para fazer prevenção dos seus filhos. Isso é o mais importante, né? Então, assim que a criança tem o primeiro dentinho, o bebê ali, é importante que você já leve para você receber uma orientação em relação à escovação, a quantidade de pasta que você deve utilizar, a frequência da escovação, porque a prevenção vai fazer com que evite com que essa criança venha a ter uma cárie no futuro ou até mesmo ali na infância, né? Então, é bom que os pais saibam essa questão. Prevenir é a melhor escolha que eles possam fazer. Mas a gente lida, sim, com muitos pacientes com cárie, né? E entre a questão da má escovação, entre a questão da alimentação também, o excesso de açúcar, né? Não só o doce em si, mas os carboidratos, né, que viram açúcar, e juntando com a má escovação, né, e no decorrer do tempo ali, com essa má escovação, vai gerar a doença cárie, né? Então, a criança já chega lá com uma cárie, às vezes com uma dor, é um pouco mais difícil do dentista, do odontopediatra, por exemplo, fazer um manejo ali, devagar, mostrando para a criança, falando, né? É um pouco mais difícil quando a criança já tá com uma cárie, já está com uma dor. Entendi. Você falou, cárie é uma doença? Cárie é uma doença. É uma doença multifatorial, né?
não é contagiosa. Que bom. Mas ela é multifatorial. Então, entra a questão do açúcar, entra a questão da bactéria, né? O Streptococcus mutans. O biofilme, que não fazendo a escovação correta, né? Não tira aquela placa, aquele biofilme. E aí vai desmineralizando o esmalte do dente, né? E forma a cárie. Tá, então, obrigado, doutora Vanessa Albuquerque, pela participação. Um dia a gente vai fazer um podcast aqui só com os irmãos. Ó, 2024 promete, hein? Né? Vai fazer, falar das brigas, né? A gente Em vai ter que 2024, ver quem conhece mais o outro, né? Vamos fazer esse... quiz Vai ser legal. Vai ter momentos também de... Aqui, ó, não é só briga, não. de aprendizado. A Ana falou do Alex Passos, que também esteve aqui no Albo Podcast. Esse episódio foi muito legal. Bruno, a gente é fã do Alex. Sim, é só pra rir, hein? A gente falou pra ele, a gente é seu fã, Alex. E muito que a gente faz aqui, a gente aprendeu assistindo o Balaio. Verdade. Uma inspiração pra gente, né? Como comunicador e produtor, né? Sim. Porque o Alex, inclusive ele foi um dos que deram várias dicas pra gente aqui. Então ele, né, observando nossa apresentação, edição. Então ele é um professor, né, Ele é um Diego? professor. E várias pessoas na rua, Alex, encontraram a gente e falaram, ó, gostei demais daquele episódio do Alex Passos, eu ri demais. O tio Claudinho foi um, né? Meu tio Ele do falou, Verdade. gente, eu rachava o bico lá daquele episódio. Eu tava no trabalho, eu acho que ele falou assim, eu tava no trabalho, eu fui pra um canto só pra rir. Esse realmente foi muito divertido. Então esse marcou, né? O Alex é diferenciado, não tem como... figuraça. E ele, gentilmente também, participou aqui do Albo Podcast. E a gente vai conferir e rir um pouquinho também. Isso aí. Com a participação do Alex aqui no Albo O Podcast. legal do balaio também é aquelas viagens que você fazia, Nossa, que aí era o melhor. André Valadão Nossa, e era o muito Fernandinho. Rapaz, eu era feliz e não sabia. Não é? Aí você mostrava um outro lado deles, que você zoava Era muito eles, e bom. você registrava tudo. Era Regis engraçado. Danese. Vocês viram o Regis Danese? Aquilo come bosta só. Aquilo é retardado. O Regis, cara, eu amo o Regis, bicho. A gente tinha brincadeira. Eu falo assim, na intimidade nossa, era engraçado demais. É porque ele é um cara, tem a carreira dele, ele tem uma postura, lógico, Sim, né? sim. A família dele que é linda, os filhos, a esposa, é uma família muito linda. Mas o Regis, cara, a gente inventou a brincadeira, bicho. Lá em Porto Seguro, a gente levou ele pra Porto Seguro. Eu lembro desses Aí episódios. levamos o Regis, cara, e criamos O quadro. levando o Regis, cara, o Regis. Eu te amo, velho. Você é doido demais, mano. Mas ele vai ter que Aí o contar Regis, isso. Ele vai ter que cara, o contar. Regis, cara, a brincadeira é o seguinte, uma vez interrogação. Como é que era a interrogação? A gente começa uma conversa só com pergunta. Então eu te faço uma pergunta, você me responde com outra pergunta, e eu tenho que te responder com outra pergunta, e não pode ter afirmação. Entendi. Não pode ter uma resposta. Né? Aham. Vou fazer um teste aqui, por exemplo. Vamos lá. Isso aqui depois vai poder comer? Só pode afirmar? Só pode perguntar ao cavalo. Só perguntar. pode perguntar. Só pode Pra perguntar. perguntar. Isso aqui depois nós vamos comer? Você gosta de qual? Doce ou salgado? De qual sabor que tem aí? Tem que ser muito criativo. Tem que ser rápido. Aí tem que Entendi. Gravamos o programa. Aí gravamos essa brincadeira. E ele ganhava, eu perdia e tal, beleza. Acabou a gravação, também ele começou. Ô, Alex, quando é que vai acabar? Aí eu respondi, Aí não parava não, bicho. A gente ia jantar, eu falei, isso aí, você comenta frio da quente. Rapaz, o Regis. Ele não parou. Ele não parava mais. A gente não conseguia ter outro assunto, não interessava mais nada. Ele só Nós perguntava. chegamos no aeroporto, velho, diante de Deus, velho. A moça falou assim, essa bagagem é do senhor? A pequena é grande. Ele levou a sério. Eu falei, cara, que nem um monstro, velho. Que nem um monstro. Até hoje, cara, quando eu encontro com ele, a gente conta o que a gente faz a interrogação, já faz um pro outro assim. Que engraçado. Rapaz, o Regis é divertido demais, cara. Eu falei, Regis, você tem que mostrar esse lado seu mais engraçado aí pro povo, que você é muito divertido. É isso aí, Alex Passos aqui no Albo. Foi muito legal. O Alex é um cara que eu quero de volta aqui no Albo Podcast, porque você viu que ele não para. E eu quero conhecê-lo, né? Vai Porque eu conhecer. não conhecia. Agora eu quero conhecer ele. Com certeza, com a Ana aqui presente também. Bruno, eu quero que você fale um pouquinho também agora do Joe Ruas. Joe Ruas, eu tive o privilégio de trabalhar com ele no Inter. E ele trouxe um tema, né, diferente do que a gente tinha abordado até então, que é finanças. E ele, de uma forma didática, prática, ensinou pra gente várias dicas, né? De como começar a investir, do que é importante, se é consórcio, se é aluguel. Então, foi um papo muito descontraído também. Foi, né, uma honra receber ele, porque ele é uma referência. Já entrevistou tantas pessoas relevantes, né, no mercado financeiro, Thiago Nigro e tantos outros. Então,
Foi uma honra. Obrigado, Joe, também. A gente vai conferir alguma dessas dicas que ele deu pra gente. Vamos lá, vamos conferir então. Joe Ruas aqui no Alvo Podcast. 2 anos, muitas experiências, né? Recentemente entrevistando o Thiago Nigro. Conta um pouquinho como é fazer parcerias, né? Natália Arcuri, Ivete Sangalo. Tudo isso graças ao Inter ali, realmente, né? São parcerias ali que são feitas dentro do Inter, que são muito bacanas. E são pessoas que são meus ídolos, né? Uhum. Eu comecei muito ali a investir, a entender sobre educação financeira com a Natália Arcuri, com o Gustavo Cerbasi, com algumas dessas pessoas aí que, vamos dizer assim, fundaram esse mercado de influenciadores ali no mercado de investimentos. E o dia que eu fiquei sabendo, por exemplo, que eu ia fazer uma live com a Natália Arcuri, cara, foi preparação, uma semana de preparação, tem que escrever o roteiro, mandar para ela aprovar, ela aprovou, nossa, foi legal. Como é que nós vamos fazer? Vamos conversar um pouquinho nos bastidores. Na época foi uma live com ela e com o professor Mira. Legal. E foi muito interessante. Foi um dia que a gente pôde falar ali de educação financeira para as pessoas, o básico mesmo. E dali em diante, de fato, deu uma perspectiva diferente ali para quem estava me acompanhando nas redes sociais, acompanhando também as redes sociais da Interinvest. Foi bacana. Tá, então, se você quer uma aula sobre finanças, assista o episódio com o Joe Ruas, que é especialista em finanças. Exatamente. É isso aí? Bruno, vamos falar agora também aqui de 2 caras que a gente também acompanhava na internet. Nossa, esses 2, gente, só pra rico. São figuras, cara, né? São figuras. Gente do céu. E eles são amigos nossos, na verdade, se tornaram amigos. Tornaram né? amigos eles mesmo. são muito gente boa. Que é o Paulão e o Marcelinho Fernandes. Esse também. Episódio é legal, porque a gente já tava casado e eu fiquei nos bastidores. Então foi o primeiro dia que eu vim no podcast. Olha que legal. Olha aí, então Isso, marcou de alguma foi. forma. E aí eu cheguei aqui, gente, eles já chegaram fazendo bagunça. Eles são muito engraçados. Eles são muito legais. Verdade. Do tempo Eles do são muitas Vine histórias, ainda. ó. Né, o Marcelinho era referência. Ele até comentou aqui com o próprio Whindersson. O Whindersson Nunes chamou ele lá dentro do camarim. Assistia os vines dele, né? E ele esteve aqui também, tanto ele, Paulão, gente boa demais. Inclusive, daqui a pouco a gente vai colocar uma mensagem que o Paulão mandou também. Verdade. Que legal, já hein? recebi aqui, Que bacana. desejando um Feliz Natal aí pra todos, a toda a nossa audiência aqui do Alvo Podcast. Mas vamos conferir um trechinho aí da participação do Paulão e do Marcelinho Fernandes aqui no álbum? Coloca aí. Quando as coisas no Vine começam a acontecer e eu falo, gente, mas então ia acontecer mesmo. Só que veio por uma parada que eu nunca imaginei. Quando a gente era mais novo, na época não tinha fazer vídeo pra internet. Tanto que teve uma galera que me assistia no Vine, que depois quando eu fui descobrir eu falei, não é possível. O Whindersson me assistia no Vine. Nossa, tinha gente demais, tá? Que o Marcelinho... Só o Whindersson. O que assusta. Não, você assusta quando o Marcelinho... Mano, quando esses caras vêm falar comigo, o Whindersson foi uma loucura, porque eu fui na peça dele que teve aqui em BH, eu sentei na 3ª fileira da frente, assim. Aí tava com um amigo nosso, um amigo em comum. Ele virou pra mim no meio do espetáculo e falou assim, velho, o Whindersson te viu. Falei, mano, ele viu todo mundo que tá aqui, porque graças a Deus... Ele enxerga, né? Graças a Deus ele tem uma visão, né? Não é prejudicada pela idade ainda. Ele falou, velho, não, ele te viu e te reconheceu. Sabe esse tipo de amigo que gosta de jogar pra cima? Eu falei, velho, valeu, assiste o... O Marcelinho cantou pra eles, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mi maior. Aí, cara, ele falou, eu deixei pra lá. Saí. No que eu saí, veio um menino correndo de lá de dentro e fala, o Whindersson mandou te chamar lá dentro. Ele mandou me chamar pra falar que me conhecia. Porque na época ele ainda... Quando eu fazia Vine, que era alguns anos antes, ele ainda não fazia conteúdo pro YouTube. Quando ele começou e ficou famoso, eu fui no show dele, ele me viu e lembrou de mim. Eu falei, velho, eu tava com a faca e o queijo na mão. Essa que é a real. E o presunto também. Não, dava pra você fazer um misto quente. Dava pra fazer um misto. Paulão e Marcelinho Fernandes aqui no Alvo Podcast. Foi muito divertido. Só pra rir, viu? Foi muito legal a participação deles. Vamos colocar aí, então, a mensagem que o Paulão gravou pra gente. Coloca aí. Fala, galera da Alvo Podcast. Estou aqui, primeiramente, para agradecer a oportunidade de ter estado com vocês aí neste ano, ter feito parte dessa história. E, em segundo, desejar para vocês um Feliz Natal, que seja regado de muito amor e principalmente que Jesus seja o centro das nossas comemorações, o nosso Salvador. E desejar a todos que estiverem assistindo aí também um próspero ano novo, que o ano de 2024 seja um ano muito melhor que o de 2023 para todos nós. Beleza? Que Deus abençoe e tamo junto. Esperando o próximo convite, hein?
Obrigado, Paulão, pela mensagem. Um Feliz Natal pra você também, pra toda a sua família. Você que tornou-se um grande parceiro, um grande amigo aqui também do Albo Podcast. Tanto pra você e pro Marcelinho Fernandes. Um abraço. E queremos vocês no nosso 2024 aqui no Albo Podcast também, né? Com certeza. Bom, Bruno, essa convidada aqui também você conheceu. Mas nessa época, a agenda do Bruno começou a ficar meio aí apertada. o Bruno começou a ficar assim, né? Importante. Não, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Ó, prepara aí a treta, ó. Polêmica. Polêmica. Não, Coloca a música de polêmica. E explica o porquê que do nada eu apareci. Diego começou a ganhar os milhões dele e não dividiu comigo. Eu falei, quer saber? Vou sair. Ele levou a sério os ensinamentos Teve do uma. Joe Ruas. Exatamente, ó. Depois do Joe Ruas, o Diego começou a aplicar o dinheiro dele, começou a render. Isso aí, ele levou aí a ficou sério. milionário, aí não começou a dividir mais com sócios. Aí eu falei, quer saber? Vou sair. Tô brincando, gente. Teve uma briga nos bastidores. Exatamente. Explicar o porquê que do nada A gente eu saiu lá no apareci. Fuxico Gospel. Várias especulações do que poder. É porque o pessoal pensa que saiu tudo na paz, não. Não, mentira. saiu brigado. Não, Tô brincando. Hoje foi que a não. gente foi fazer as pazes. Foi não. Tanto que o Bruno, que foi uma das pontes também, que trouxe a Clara Senra. Exatamente. Eu conheci a Clara numa ação voluntária que a gente fez na Páscoa. E aí ela foi ensinar a gente a fazer ovos de Páscoa, né? E a gente ia doar esses ovos para a comunidade próxima. E foi muito legal, assim, humildade 100%. Em pessoa. Ela é incrível. E aí a gente conversou, trocou contatos. E quando fiz o convite, ela, né, topou na hora. E eu acompanhei, lógico, né, o episódio. Infelizmente não consegui participar. Realmente, né, a correria da vida profissional, né, tive que dar uma ausentada no podcast. Mas acompanhei, foi incrível esse episódio. Ela é muito divertida, né? Toda a história dela no MasterChef. E a gente pode conferir agora também. Coloca aí então, Clara Senra aqui no Albo Podcast. Quando eu participei do MasterChef, eu tive meus erros no preparo do hambúrguer. Apesar do tá doida, o Jacan perguntou como é que ele ia comer o hambúrguer, eu falei com a boca. Fora as manotas. Não, cara, tu é um meme, viu? Mas eu sou isso aí no meu dia a dia, tá? Lá tu foi muito espontâneo, tu foi você, né? Não, eu sou assim todos os dias. Eu recebi o Igor Benevenuto, que é um árbitro da FIFA, e na hora de despedir eu falei assim, Igor, queria mandar um beijo pra sua mãe, um beijo, Glória. Ele disse assim, claro, é graça. Então foi assim pro ar. Então assim, eu sou de uma linhagem de manoteiras, desde a minha avó. Então minhas sobrinhas são assim, nossa, todo mundo, filha. Né? Às Ana vezes Júlia é um pouquinho assim também. A Ana Júlia é pouco espontânea. Sou bem sincera, tem que até filtrar. Tem que filtrar. Porque ser sincero demais, às vezes, é até ruim, porque tu pode magoar. No programa, isso. Parecer mal educada também. Exatamente. Foi o que, na época do MasterChef, os fãs da Paola acharam que eu fui meio que... Mal educada. Meio tiradinha pra ela. E quem me conhece sabe que não foi um... eu não pensei pra falar. Eu tava cozinhando, perguntou se levar do frango vivo. Não, tá doida? A gente fala assim, mineiro fala mineiro assim. Mineiro é assim. A gente não pensa pra falar. Então, muitas vezes na minha vida, em várias coisas que aconteceram na minha vida, eu sem querer já falei várias manotas. Muitas manotas. Mas é assim. Mas acaba que agora a pessoa já me conhece assim, então... acaba que passa, sabe? Tá aí, a Clara Senra. Você tá doida? É verdade, você tá doida? Não, aí você tá doida. Tô doida não. Esse aí virou um meme, né? A gente até Nossa, colocou essa demais. partezinha aí no Até podcast. Muito legal, foi muito bacana a participação dela. Clara, estamos te esperando aqui também de volta, tá? No Albo Podcast. Se tiver alguma novidade aí, já manda pra gente aqui, pra gente marcar sua volta também em 2024. Bruno, um outro cara que a gente é fã. Meu Deus, gente, esse aí me marcou demais. Esse episódio foi muito legal, que é o Thiago Carmona. Ele é só pra mim, galera. Esse a gente acompanhava nas tardes de domingo, né? No Tudo é Possível, da Ana Hickman. Verdade. Já participou do Faustão também. Eu não vou lembrar todos os programas que ele participou. Ele foi no Danilo Gentili, Danilo de noite. Gentili. Ele, gente, ele tá estourado. É verdade. E humildemente aceitou o convite de vir no Albo Isso Podcast. Incrível mesmo. Foi um privilégio, Foi foi muito legal. A gente riu o podcast inteiro. Eu lembro que ele falava muito do Barreiro, lembra? Ele participava e falava, não, porque lá no Barreiro... Aí quando ele veio aqui, eu falei assim, eu moro ali na região do Barreiro. Morava, né? Mas eu morava na região do Barreiro também. Então, e ele conta muitas histórias, muitas né? histórias. A gente ficava se identificando com as histórias dele, até pra gente ser aqui de Belo Horizonte. Em curiosidade, a gente mora aqui em Belo Horizonte. Então, né, tudo que acontece aqui em BH, a gente também tenta trazer aqui no Albo Podcast. Mas vamos rir um pouco? Vamos conferir, então, a participação do Thiago Carmona aqui no Albo Podcast. Bora, vamos lá.
É uma coisa que eu tenho até uma certa raiva, que o pessoal hoje em dia tem raiva da rotina, né? Mas como se foge da rotina? Não tem como. Não tem como. Qualquer trabalho. Qualquer coisa você vai estar na rotina. Você só muda a rotina. Entendeu? Se for mudar de emprego, mudou a rotina. Mas a rotina é a mesma. A rotina vai ter, não tem jeito. A rotina faz parte da vida. A gente tem que aprender a curtir a rotina. Sim. Até trabalhar pra si mesmo, né? Igual você disse ali, tem que ficar postando no Instagram. É um trabalho? É um trabalho. É uma rotina? Tu tem que estar ali. E a gente tem raiva da rotina, sendo que a gente nunca viveu sem ela. E sempre tem a rotina. Nunca. Independente. Mas criança não tinha. Tinha, sua rotina era brincar. E pra escola, brincar? Rotineiramente você brincava, entendeu? E hoje a gente vai estar reflexivo. Essa aí eu vou anotar. Essa eu gostei. Essa vai pro corte. A vida é uma rotina, você só muda. É porque eu acho que dá meio agonia. Sim. Eu fico pensando assim, dá agonia, pelo menos em mim. Quando eu escuto uma pessoa falando, fuja da rotina, pra onde? Pra onde eu vou? Eu não vou trabalhar mais? Pra onde eu vou? Como é que eu faço pra fugir da rotina? A gente tá doido pelas férias. Aí você tira 30 dias de férias, quem tem esse privilégio, fica 15 dias na praia, você tá doido pra sair da praia e voltar pra cá, porque Já é a outra rotina de ir na praia. Já deu, tá Sim. bom? E essa tal liberdade, né? Que eles tanto falam, existe essa tal liberdade, né? Liberdade financeira e tal. Liberdade. Onde que tá? procurando. Eu gosto muito dessas frases, assim, essas coisas assim. Ah, não, você vai ser o que você quiser ser. Motivacional, né? Falei, caramba! Parece Se que o negócio vai todo mudar. mundo for ser o que quiser ser, Vai ser entendeu? Um único negócio que vai bombar é a Netflix. Vai ser nada. Eu quero ser? Eu quero ser um consumidor de filme, um consumidor de série. Ficar em casa assistindo. Ganhando dinheiro assistindo. Eu quero ser isso. De vez em quando eu... Aí, tá aí, como o mineiro fala, rachei os bicos. Thiago Carmona aqui no Álbum Podcast. E foi muito legal esse bate-papo, essa conversa também. Bom, aí, nesse período, a briga acabou, a gente entrou num acordo, né? A gente voltou por um tempo. A gente voltou por um tempo e o Bruno voltou a entrevistar nada mais, nada menos que Seu Elias. Aí, gente, o negócio tava, ó... Aí o nível Tava aumentou. voando. Aí é o Barbeiro de Milhões. Barbeiro de Milhões. Nossa, ele foi muito esperado aqui. Quem conhece o Seu Elias sabe que a agenda dele, gente... Ele não viaja só o Brasil todo, né? Mas alguns países do mundo também. É uma referência como empreendedor, como pessoa, como cristão também. Então, assim, eu falei ao vivo, eu falei assim, ó, tô fingindo costume mesmo, porque foi uma honra receber ele, né? E a história de vida dele, bastidores, né? De toda a trajetória dele para ele ser quem ele é hoje, né? Referência. Então foi assim, a gente quase não falou nesse episódio, porque assim, a gente ficou só ouvindo a história dele. Tem tanta experiência que, né, aprendendo. não tem... Ele compartilhou também que ele teve depressão, né? Teve crise de ansiedade. Testemunho. Então foi um bate-papo leve e foi fluindo, e ele foi contando, ele até falou assim, brincando, fala demais, E foi um dos maiores podcasts. A gente ficou quase 2 horas aqui, direto, né? E o Seu Elias compartilhando as suas histórias também na questão do empreendedorismo e a sua história de sucesso. Porque o Seu Elias realmente é um cara de sucesso. E dando dicas também, né? Hoje ele tá com quase 1 milhão de seguidores aí nas redes sociais. Então ele é muito influente e a galera aí que gosta, foi muito legal. Até os dois, né? Os dois eram muito fãs dele. E ele não é inspiração somente para barbeiros, né? Não, ele é pra todo mundo. Para empreendedores que estão querendo começar um negócio. Ele começou de baixo mesmo, então ele dá várias dicas. Exatamente. Muito humilde, né? Então foi muito legal. Vamos conferir então um pouquinho do nosso bate-papo com o Seu Elias? Confere aí. Aí não cortei cabelo dele, não cortei cabelo de medalhão nenhum, famosão, tá ligado? Aí só cortei dos reservas e tal, mas os caras conheceram meu trabalho. E aí vi que eu cortava, não cobrava, só tirava uma foto. Os caras viram que eu não era interesseiro, aí começaram a me dar camisa, short. Cara, eu sei que eu fui 13 vezes lá em um mês que eles ficaram aqui. Em um mês eu fui 13 vezes. Na 13ª eu cortei cabelo do mês. Nossa. Na 13ª, cara. E aí quando eu cheguei, cara, mano, eu sou extremamente pontual, cara. Eu sou chato com horário, né, Matheus? O Matheus me conhece aí, tem disciplina demais com relação ao horário. E aí o que acontece? Cidade do Galo é longe pra caramba, né? Da Pampulha lá dá uns 40. E eu fui numa terça-feira, esse horário de pico, na hora do almoço ali, lotado. Nossa. Eu sei que eu atrasei 10 ou 15 minutos, cara. Era 11 horas, eu cheguei 11h15, mano. Nossa.
Cara, eu cheguei chateado, velho, sabe? Tipo assim... Por ter atrasado. Eu entrei no vestiário e tal, aí o roupeiro me chamou assim, mano, como você tá? Tô bem, tranquilo. Sabe quem vai cortar pelo hoje? Tipo, sabe quem vai cortar cabelo hoje? Eu falei, não. É del Messi. Mano, del Messi. Tá louco, irmão? Del Messi. Já me botou mais medo ainda, né? Ali eu já fiquei... Você já tava nervoso. Aí eu fui e tal, caladinho com a minha maletinha. A hora que eu viro assim, cara, tinha uma barbearia dentro do CT. Não é uma barbearia, no vestiário tinha uma cadeira lá. A hora que eu viro assim, ele já tá sentado sem camisa, só me esperando, cara. E 2 seguranças assim, próximos, rodando lá, porque não pode ficar sozinho com o cara. Aí eu, olá, tudo bem? Não sabia falar espanhol, né? Olá, tudo bem? Beleza? Aí ele, sim, tudo bem. Não deu muita moral, atrasado, né, velho? E aí, aquele tanto de coisinha dentro da mala, eu tinha que pegar tudo aquilo e colocar ainda na bancada. Eu fui pegando as coisas, deixava uma tesoura cair, deixava o pente nervoso, ansioso. Eu fui ficando mais nervoso, porque ele não conversava, eu só olhava pro celular. Como é que corta, assim? Você foi aí ele foi e olhou pra mim assim, mano, tranquilo, fica tranquilo. Aí ele me deu uma tranquilizada, assim. Tá aí, seu Elias, no álbum podcast, é aquele famoso assim, zerei. Ó, zeramos, né? Zeramos. Quando a gente saiu daqui, a gente não tava nem acreditando. Exatamente. Mas como a Ana falou, né? Ele é a humildade em pessoa, super acessível. Então, desde a hora que ele chegou, com a equipe dele, assim... Sabe? A gente se sentia honrado mesmo de receber ele aqui, né? E foi muito recíproco, assim, né? O cuidado que ele teve, né? De atender esse convite. E a gente também a honra de receber ele aqui. Isso aí. E você falou algo interessante, porque os convidados que a gente almejava em 2023, a gente trouxe praticamente quase 90%. É verdade. Né? Tem alguns que a gente tentou, mas por conta de agenda, por conta de tempo, realmente não foi possível. Mas em 2024, se Deus quiser, Se Deus estarão quiser. aqui. Mas vamos dizer que novidades 90% de quem a gente queria entrevistar, a gente conseguiu trazer aqui no nosso podcast. E a gente agradece também todos os convidados que vieram, que se disponibilizaram em participar aqui e contribuir, né? Participando aqui também do nosso álbum podcast. Bruno, outra convidada, e esse episódio foi bem especial, que a gente recebeu também em dose dupla, que foi a cantora Camila Campos e também a Isa Ribeiro. Aí agora eu vou deixar... Esse aí foi rosa, né? Foi cor de rosa. Foi cor de rosa. Conta aí, cunhado. Eu quero saber dos desafios, porque foi o primeiro episódio que a Ana apresentou sozinha. Vocês estão vendo, né? Sozinha não, com a Isa, né? Mas com aquele desafio não, mas de fazer... querendo ou não... Vocês largaram na minha mão. Exatamente. Eu deixei com vocês. Você tem o álbum no nome, agora se vira. Agora você tem um Albuquerque, se vira. Isso aí. E como que foi esse desafio eu me aí? senti bastante responsabilidade, minha primeira vez. Porque vocês sabem, né, gente? O Diego quase nem gosta de falar, né? Vocês estão vendo por esse episódio também. Então, eu tenho essa segurança que ele vai, né, segurar as pontas e eu vou estar sempre aqui comentando, mas é ele que administra tudo aqui. Então, pra mim foi uma responsabilidade, eu fiquei muito nervosa. Mas tirou de letra. Mas foi muito legal. Ai, eu nem sei. Tirou de Tomara. letra. Os feedbacks desse episódio foram super positivos. Eu mesmo acompanhei, achei incrível, né? Tantos temas importantes, né? Para as mulheres e, de forma geral, para a família. Então, foi incrível. Até porque também a Camila é psicóloga. Então ela ajuda... tirou várias dicas, né? Foi muito legal mesmo. É isso aí. E agradecendo também Camila Campos. Estamos esperando o Léo também aqui. Camila Campos e Isa Ribeiro, que a Isa Ribeiro me ajudou muito. Sim, a Isa já é de casa, inclusive. A Isa já é o segundo mais episódio. De casa do que eu, porque ela sabia falar mais do que eu. Mas a gente tá aguardando agora, na segunda temporada, a gente quer também a Camila Campos e o Léo Zagueiro, tá, Léo? Isso aí. O Léo já mandei as mensagens pra ele. Já estamos aí tentando, né? Eu vou fazer até um cortezinho dessa parte aqui e vou mandar pro Léo, tá? Isso aí. Estamos esperando você aqui, Léo. Convite gravado. Já quero datas, viu, Léo? Tá escrito aqui, como sair da frieza espiritual quando as coisas não vão bem? É uma pergunta muito boa. Sim. Como é que a gente sai da frieza espiritual quando as coisas não vão bem? Eu vou falar da minha experiência e do que eu acredito, tá? A disciplina. E às vezes acontece que quando as coisas não estão bem, a gente costuma abrir mão daquilo que literalmente salva a gente, do nosso colete salva-vidas, que é a vida espiritual. Né? E aí eu falo que é aí que você tem que entrar com a disciplina, porque eu não tô bem, mas eu vou ler a Bíblia mesmo assim. Eu não estou bem, mas eu vou orar mesmo assim. E a disciplina, ela é diferente da motivação. A motivação é uma chamazinha, né? Que você vai no culto e aí aquilo pega fogo dentro de você, né? A motivação é um sentimento, a disciplina é um hábito. Abraço pra você, viu, Camila, Léo, toda a família. Gente. Bom, outro convidado
que também virou nosso amigo, foi o Nando Valente. Na época, incrível. ele representava o Glorify. E ele também, que é empreendedor, empresário, veio contar um pouquinho sobre esse universo também, né? Dos apps, aplicativos. Nando Valente também esteve aqui no Albo Podcast. O Bruno já, né, não chegou a conhecê-lo pessoalmente, mas assistiu também o episódio. Que esse episódio foi incrível. O testemunho dele ele também. Ele é muito humilde, ele é muito simpático, ele é muito sábio, né? Então, ele tem muitas dicas pra passar pra gente. Então, foi muito legal, foi muito especial. Eu achei legal aquela parte que ele fala que conheceu o Silvio Santos, que ele fala, conheci o senhor Bravanel, ele tava, né? Ele falou que tava querendo, passou o dia inteiro ver se o Silvio Santos ia, ele tava no evento e o Silvio Santos estaria nesse evento, né? E aí ele ficou ali esperando e tal, e aí ele falou que de repente apareceu o homem do baú, ele conta isso também aqui no podcast. Ele tem muita experiência profissional também, né? Com TV, então a gente abordou várias curiosidades que a gente nem sabia sobre a vida dele, sobre paternidade, ele contou a história, e você tem que assistir o episódio completo, porque foi incrível. Vamos conferir então um trechinho da participação do Nando Valente aqui no Albo Podcast. Vou mandar um beijo aí pro Daniel. Um abraço, Daniel. Isso mesmo. O nome mais alto, Isso aí. É verdade. Né? Frutos de milagre, porque a gente não podia ter filho, né? Então. Nossa, que bem. Olha, teve Conta 3. um pedacinho dessa história aí, porque realmente vai edificar, um pouquinho da sua história. A gente não podia ter filho, né? A gente se casou cedo, geralmente, né? A gente, cristão, casa mais cedo, geralmente, né? A gente casou com 23. E aí, nos primeiros anos, a gente falou, não, era só eu e minha esposa mesmo e tal. E aí, depois de alguns anos, a gente falou, não, agora tá uma hora boa, vamos ter filho, né? E aí, a gente parou de impedir, né? Que o filho viesse, né? Ela parou de os métodos todos lá e tal. E o menino não vinha, né, rapaz? Aí passou 6 meses, 1 ano, a gente ficou meio... como é que não vem, né? Aí 1 ano e meio e tal, aí passou uns 2 anos, eu acho, a gente já tava com perto de uns 27, 28 anos, e aí fomos fazer os exames, e aí descobrimos que ela era ovário policístico, o ciclo dela era irregular, e ela tinha uma coisa lá hormonal, não lembro direito, ela que sabe contar melhor assim. E a minha taxa lá do espermograma era tipo 0, cara, tipo 0, eu não podia ter filho. Aí o médico falou com a gente, falou assim, olha, não vou dizer que a chance de vocês terem filho por vias naturais é 0, mas vou dizer que é 0,00 alguma coisa, né? E aí, né, estavam lá nós dois juntos, namorando e tal. E aí, cara, terminou, a minha esposa olhou pra mim e falou assim, Nando, acabei de ficar grávida. Eu falei assim, como assim, mano? Ela falou assim, não sei te explicar, fiquei grávida agora, acabei de ficar grávida, domingo. Aí eu falei assim, uai, amor, então como é que faz? Ela falou assim, não, vamos fazer o exame. Aí no dia seguinte, acho que nós ligamos pra médica dela, não lembro, fomos na farmácia. Aí o cara falou assim, vocês são doidos, não tem jeito de saber. Demora, sei lá quantas semanas pra aparecer no exame, não vai aparecer nada e tal. E aí, cara, a gente esperou as semanas, acho que era 2 semanas, e aí ela fez o exame e deu que ela estava grávida. E aí no primeiro ultrassom, quando você faz, ele aparece lá a data provável da concepção. Né? Quando é que a fecundação aconteceu. E aí a data que estava lá no exame foi aquele domingo, cara. Tá aí então, Nando Valente aqui no Albo Podcast, contando um pouquinho do seu testemunho e com certeza também agregou muito aqui aos conteúdos do Albo Podcast. Um abraço, Nando. Abraço, Nando. Com certeza, 2024 a gente vai estar mais junto com ele agora. Com né? certeza, com né, novos gente? projetos. Teremos novidades. Com certeza. Bom, avançando aqui, são muitos convidados. A gente tá igual a retrospectiva do Fantástico. Tá assim, ó. Passou muita gente, hein? Muita gente. Quantas pessoas ao total, você sabe? Foram 23 convidados na primeira temporada. Então foi 1 ano, né? Direto. Sem parar. De episódios. Produção, edição, a gente ali nos bastidores, correndo atrás. Foi uma correria, né? Foi uma correria. Foi uma correria boa, né? É uma correria boa, é gostoso. Gente, a gente sentiu falta, né? Demais. A gente sente falta disso na nossa semana. Porque praticamente acho que toda semana tinha um episódio. Então, a gente sempre coloca um episódio, né? Um episódio por semana. Mas porque as pessoas vêm aqui, mas não sabem que existe uma produção por trás. Exatamente. Né? Existe edição, existe
tudo, né? Toda uma logística. Então, existe, a Ana falou, tem a produção, tem convidados, enfim, tem tudo. É muita coisa, né? Então, a gente também deu essa pausa até pra gente ter novas ideias, né? A gente fala que é novos insights, pra gente voltar também e trazer sempre um conteúdo de qualidade pra vocês. E novidades também pra vocês, né? É isso aí. Vamos falar um pouquinho aqui da Elisa Mâncio, que também... Uma fofa. Muito querida. Muito querida. Ela é trouxe um conteúdo sobre redes sociais, né? Ela é especialista em redes sociais, principalmente para igrejas, mas ela falou de várias curiosidades para a gente estar aplicando também, né, no nosso trabalho. A gente que trabalha também com mídias sociais, é importante ter pessoas também, né, para nos direcionar. E ela trouxe um conteúdo incrível, Bruno, sobre redes sociais. E é legal, né? A rede social e a internet, ela muda. Hoje o que viralizou amanhã já passa, muda, sabe? Então, não fazer sempre mais do mesmo é o maior desafio da internet, dos influenciadores. E isso vai para tudo, né? No mercado, você tem uma empresa, você precisa estar inovando e sempre acompanhando as tendências, né, desse mercado que a cada dia ele se torna novo. É isso aí. A gente vai acompanhar também um trechinho da participação da Elisa Mâncio aqui no Álbum Podcast. Confere aí. A gente falou aqui da importância de olhar o Analytics, né, das plataformas, que são onde a gente absorve os dados que tem ali e eu vou interpretar esses dados para uma tomada de decisão. Cada canal tem o seu horário de pico. Mais ou menos os horários de pico são ali entre 11 da manhã e 1 da tarde e a gente também tem um pico mais tarde. No YouTube, o pessoal costuma dizer que o principal horário é esse da manhã mesmo. Mas eu estou tendo uma experiência, eu estou à frente de um canal de notícias nesse momento, que é o Hit News. O Hit News ele é um canal de notícias, foi o primeiro canal de notícias cristão no Brasil que nasceu exclusivamente no formato de vídeos verticais. E eu costumo publicar lá os vídeos à noite. E é impressionante, a gente tem uma audiência boa, e é só vídeos curtos, então é só o YouTube Shorts, né? Então é o YouTube Shorts, TikTok, o Kuai, que a gente está utilizando porque a gente alcança principalmente Norte e Nordeste do Brasil com o Kuai, e o Reels no Instagram. Então eu posto nessas 4 redes. Eu descobri que os melhores horários para notícia têm sido à noite. Então eu publico ali entre 9 da noite e meia-noite. São os meus horários. 9 da noite, e meia-noite. Tem sido os horários que eu tenho conseguido ter uma boa audiência lá. Nossa, a gente acha que é muito tarde, né? É porque a galera tá ligada, né? A galera é porque quem tá saindo da aula, quem colocou o filho para dormir já, é o horário que a pessoa tem como pegar no celular para relaxar ali ou acompanhar algum tipo de conteúdo. Tá aí um pequeno trechinho da participação da Elisa Mâncio aqui no Álbum Podcast. Então, se você quer aprender tudo sobre mídias sociais, só pesquisar aqui o episódio com a participação da Elisa Mâncio. E ela também tem um perfil muito legal, né? Comunicando o reino. Então, ela dá várias curiosidades. É muito legal esse perfil que ela tem também. É isso aí. Se quiser saber todas as curiosidades sobre o mundo gospel, Elisa Mâncio. E um outro convidado, que é inclusive parceiro aqui do Álbum Podcast, que a gente teve a honra de ter aqui participando também, foi o cantor Everton Mestre. Inclusive também é um dos patrocinadores aqui do álbum. Isso aí. Um abraço, Everton Mestre. E foi uma honra recebê-lo mesmo, porque é um cara sensacional. Ele é muito, o episódio dele foi incrível. Foi um dos que apoiaram a gente, né? Desde o início. Então a gente quer honrar, né? Essas pessoas que confiaram nesse projeto desde o início e olha onde a gente chegou. Porque o início é o mais difícil. É verdade. Né? E essas pessoas que acreditam no projeto desde o início, essas pessoas também têm que ser honradas. Isso aí. Né? Desacreditar, dá honra a quem merece honra. Exatamente. Então a gente quer honrar a vida aqui do Everton Mestre e a gente vai colocar um trechinho da participação do Everton aqui no Álbum Podcast. Coloca aí. E Del Cavalinho abriu para mim o estúdio dele, conversamos bastante. E ele pôs o microfone na minha mão e falou assim, canta aí. Eu falei assim, rapaz, não tem condições. Não, canta aí pra eu ver. E eu cantei. E da mesma forma, como aconteceu lá atrás, aconteceu de novo. Falou, rapaz do céu. Falou pros amigos, né? Sim. Pro pessoal do estúdio lá. Rapaz, canta aí. Ele tá envergonhado. Tá vermelho, gente. Tá um pimentão. Rapaz do céu. Pô, esse cara canta mal demais. Ele já colocou no fogo. E eu achando, meu irmão, que eu tava assim. Nossa, não. Tava voando. Eu achei que eu tava voando, cara.
Mas foi o Fogo Puro, parte 2. Mas esses são de verdade. Esses são amigos, né? De verdade. Ele viu que não era tão bom, mas ele insistiu tem que e hoje é o aperfeiçoar. que é hoje. Tá aí então um trechinho da participação do Everton Mestre aqui no Álbum Podcast. Everton, um Feliz Natal pra você, pra sua família. Esperamos ter você aqui também em 2024 no Álbum Podcast. Inclusive, ele também trouxe nos bastidores o cantor Del Cavallini, que esteve aqui também. Ele não chegou a aparecer. Isso aí. Mas em 2024 ele vai aparecer. Quando ele estiver aqui por BH, ele vai vir contar as experiências dele, né, amor? Que ele também é cantor, ele é super influente. Esteve no Ratinho esses dias. Legal. Você foi entrevistado no Ratinho. O Everton também estava com ele, né? Então, ele vai, se Deus quiser, estar no nosso 2024. Eu vou mandar esse vídeo pra ele, que a gente sempre conversa no Instagram. Ele é muito gente boa, a gente virou amigo. Tá aí, Del. Se voltar aqui a BH, inclusive com o Everton também, já Isso está aí. convidado para participar aqui também nos episódios, tá bom? Aquele abraço. Bom, seguindo aqui a nossa lista, foram muitos convidados. Uau. Muitos momentos. Talvez esse seja o maior episódio. Com certeza. Esse aí vai dar 2 horas, com certeza. Isso aí. Bom, foi a vereadora Flávia Borja. A vereadora Flávia Borja, que também foi uma indicação do nosso querido Paulão. Ela esteve aqui falando sobre vamos dizer assim, o universo político. E ele esteve aqui com ela também, E né? ele esteve aqui Ficou com nos ela também. bastidores. Sim. Foi bem legal. A Flávia também compartilhou como é o seu dia a dia ali na Câmara Municipal. Então vamos conferir um pouquinho a entrevista da Flávia Borja aqui no Álbum Podcast. Isso entra na questão da linguagem neutra, que você fala Sim, muito também? a linguagem neutra, a gente aprovou agora, proibição, Belo Horizonte é proibido a linguagem neutra na escola. Por quê, Flávia? É uma implicância? Você está, né, querendo discriminar as pessoas que não são binárias? Que não, porque a gente entende que a linguagem neutra ela já tem uma intenção, é um método para quebrar um conceito. Né? Então, quando você inclui lá um todes, um bem-vindes, você está querendo dizer que você apoia essa ideologia. Isso já é método, gente. Isso foi descrito por uma feminista, sim, no século passado, feminista de segunda onda, que dizia: nós temos que usar a linguagem como um meio de revolução. A linguagem é um instrumento de revolução. Então, quando você está lá falando de forma, né, todos lá, a gente pode pensar, que coisa ridícula. Mas não é só ridículo, é intencional, Nossa, é horrível. método. Porque eles falam, vem assim, né, as feministas falam que os homens são machistas porque não incluem o todas, né? Boa noite a todos e todas. Gente, E aí todos já é é tudo. desnecessário, já é redundante, né? E quando eu falo, eu chego lá assim, olha, eu nunca, como mulher, gente, eu sou vovó, eu nunca me senti excluída, porque alguém chegou, boa noite a todos. Eu, Jesus, nossa, que machista. Nunca, porque eu entendo que o todos está incluindo, me incluindo também. Eu sei quem eu sou, não preciso de ninguém me chamar de todos. Flávia Borja aqui no Álbum Podcast, foi muito legal o bate-papo. A gente, às vezes, conhece outros temas, né? Às vezes a gente acaba conhecendo através do convidado. Eu, particularmente, não sou muito ligado à política. Mas, quando o convidado vem, né, ele é, vamos dizer assim, uma autoridade nesse assunto, a gente também acaba aprendendo. E nós temos muitas curiosidades, né? Sim. Para saber como funciona esse meio político. É verdade. Então, ela tirou várias curiosidades e foi muito legal. É isso aí. Obrigado, Flávia, pela sua participação aqui no Álbum Podcast. E esperamos tê-la novamente aqui. Bom, esse aqui também, a gente vai voltar lá na questão do cuidado com a voz. Só que esse é um coach vocal. Ele é preparador vocal também, que é o Brunão Graça. Uau, referência. Gente, boa demais. Brunão Graça sabe hoje é uma das, muito. uma das maiores referências hoje como coach vocal. E você vê a participação dele, né? Diante do Trono, Nívia Soares, grandes projetos, principalmente da parte coral, né? Sim. Tem muita gente que ama, eu particularmente amo, né? Esses projetos de coral, de divisão vocal. Então, ele é um expert nesse assunto. E ele também é um dos idealizadores, palavra difícil, do coral Black to Black. E ele compartilhou também algumas experiências aqui no Álbum Podcast. Vamos assistir. Aí entra aquela famosa pergunta que deve estar na sua lista, que já estou respondendo tudo. Todo mundo pode cantar? Pode. Olha só, tinha mesmo. Era Tinha? a primeira pergunta. Aí, ó, eu vejo que tu és profeta. E a segunda complementa essa. Quanto tempo uma pessoa precisa estudar canto? Tem que um tempo... que ele falou, se não for crônico, 3 meses, né? 3 a Já 4 meses já dá dá pra ter uma noção. Meses, claro. 3 meses pra você limar esse problema. Mas
Mas né? sempre E dependendo ali, da sua história, dependendo de como você é musicalmente. Mas todo mundo pode cantar? Pode. A minha resposta é assim, pode. Não é tarde. Para ninguém, qualquer idade. Mas você tem que entender onde você vai cantar. Todo mundo pode cantar? Sim. Mas onde? Tem gente que estuda canto para tocar violão e cantar na célula em casa. Tem gente que estuda canto porque quer ir pro Canta Comigo. A gente está com uma aluna agora que está no Canta Comigo. Da Record. Aí tem tem gente que... Não, eu quero ir pro The Voice Brasil. Não, eu quero gravar vídeos pro meu Instagram. Então, a gente sempre define isso quando o aluno chega. Quais são os seus objetivos? Onde você quer chegar? Onde você pretende chegar? Porque aí a gente ouve e depois a gente dá um feedback. Fala assim, você pode chegar aqui, aqui, aqui e aqui. Porque a voz é assim, é estado. Você está assim. Você está cantando desafinado. Daqui a pouco você não está mais. Então não dá para você dizer, não, você é desafinado. Não, você é destreinado. É diferente. Né? É claro que tem pessoas que não afinam nenhuma nota. Pode ser um problema central mesmo, né, de processamento e de não conseguir escutar e emitir. Mas a maioria das pessoas são destreinadas. Tá aí, Brunão Graça aqui no Álbum Podcast. Inclusive, a Ana fez um desafio com ele. A Ana e suas ideias. A Ana meio que quebrou. Eu vim pra quebrar. Ela veio pra revolucionar o Álbum Podcast. Do podcast. Tava muito tranquilo. Muito tranquilo, né? Eu cheguei pra agitar. Agitar o Álbum Podcast. Ela fez um desafio pra ele, Bruno. Cantar Galopeira. Você assistiu essa parte, né? Assisti. Eu sou a arteira do grupo, entendeu? Ela falou assim, vamos fazer um desafio? Como diz, né? Já que tá falando de voz, né? Já que você tem tanta experiência, então vem cá, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver se é bom mesmo. E eu acho que você ganhou o desafio, não foi? Eu que ganhei o desafio. Ela fez o desafio, ela ganhou o desafio. Foi muito divertido. Vamos botar o trecho. Aí, eu não lembro se fui eu que ganhei, mas eu acho que foi você. Acho que não fiquei tão ruim, não. Vamos conferir então, esse desafio aí da Galopeira com o Brunão Graça. Confere aí. Brunão Graça no desafio da Galopeira. Bora. Vamos ver. Pode? Quando você falar já, eu solto. 1, 2, 3 e vai. Galopê. 20 segundos. Igual mesmo. Vocês dois estão... Gente, não façam isso em casa. É terrível esse desafio, viu, gente? Não façam, por favor. Faz não. Tá, então. Brunão saiu aqui sem voz. Essa é a minha arte, cara. Saiu aqui totalmente sem voz o desafio da Ana. Aí a gente falou assim, eu até pedi desculpa. Eu falei, Brunão, desculpa. Falei, não, desculpa aí pela Ana. Ela tá começando agora. Ela tá meio empolgada. Brincadeira. Brunão Graça, gente boa demais. Né? Levou a brincadeira. E obrigado, Brunão, pela sua participação aqui também no Álbum Podcast. E que Deus continue abençoando também sua vida e da sua esposa, tá bom? E o melhor é que ele queria esquecer a brincadeira. Ele queria? Eu fiquei E aí incomodando você ficou ele batendo na inteiro. tecla. Isso. Verdade. E aí eu ficava, temos que fazer o episódio. Não, ele não tava preparado pra isso, né? Tem que fazer desafio. Isso, o desafio. Aí eu falei, primeiro a gente vai fazer um desafio e tal. Aí ele, então tá bom, vai. Aí começava a conversar, falava, não, vamos fazer o desafio. Aí no final ele falou, vai ter esse desafio. Vai ter esse desafio. Vai ter eu falei, vai ter o desafio. Por falar em desafio, a gente tinha um bloco, né, que a gente falava para as pessoas. 3 perguntinhas, né? Exatamente, eu lembrei agora, né, que era um livro, uma comida. Era comida? Comida, filme, livro. Aí Isso. depois era comida salgada, eu acho, comida tipo sobremesa, livro, filme, depois a gente falou de doce, né? Acho que era entretenimento, né? Que a gente falava, podia ser filme. A gente legal, nunca a gente nunca. É verdade. A gente só falou dos convidados. Boa. Então bora muito depois boa. fazer esse então, quiz aqui. você que ficar até o finalzinho, você vai saber aí pelo menos 3 curiosidades de cada um. Isso aí. Muito bom. Beleza? Como é que é? É um livro? Um livro, um filme e uma comida. e uma... Eu acho que era música. Era uma música. Era um livro,
filme, E comida música. e música. É Depois porque a Ana inseriu acrescentou A Ana acrescentou a comida. Ela A queria... parte da gastronomia é Eu com venho a aqui Ana. com a parte da criatividade. A Ana Mas a gente fala os acrescentou 4, então. Isso aí, vamos botar a comida também. Bom, seguindo aqui o Ao Podcast, a gente recebeu também um convidado especial que foi o cantor Gabriel Barreto. Pra quem não sabe, Gabriel Barreto fez parte do Crianças Diante do Trono. Da nossa infância, E da né? nossa infância. Exatamente. Eu parava pra assistir o CD, na verdade era fita VHS. Eu sou do tempo da fita VHS. A nova geração não está preparada Não para tá essa preparada conversa. pra essa conversa, não tá. Essa geração Não não, tá. você tá um pouquinho mais velho Você que colocar eu. aquela fitinha, a capa amarela do Exatamente. Crianças Diante do Trono e colocar no videocassete pra assistir, né? E a gente trouxe aqui o Gabriel Barreto, que fez parte, né? Integrou o Crianças Diante do Trono. O Gabriel também já fez filme. Gabriel que Isso também aí. canta muito, né? Tem um agudo assim. Ó. que- Ele é completo, galera. Canta demais. É verdade. Ele tem um agudo sensacional. E ele contou também um pouquinho da história dele aqui no Álbum Podcast. Vamos conferir. Comecei na música muito cedo, no Crianças Diante do Trono. E a forma que eu entrei no Diante do Trono foi muito curioso. Por isso que eu falo que Deus, quando Ele quer fazer algo, a gente não precisa ficar forçando nada, porque Ele já escreve a história pra gente. Eu sempre gostei de música e tudo mais, mas nunca fui aquela criança que, tipo assim, pô, eu sou filho de pastor e tal, e meu pai nunca me colocou pra cantar na igreja. Eu cantava em festa de família e tudo mais, essas coisas mais atrás do palco, essas coisas longe de câmera. Então, muita gente não sabia que eu cantava. E aí surgiu um negócio na escola, isso no ano de 2004. Que eles estavam fazendo um coral para a escola. E essa moça saiu passando de sala em sala. E eu sempre fui muito tímido. Então, como eu nunca fui essa criança de apresentação na igreja e tudo mais, sempre fiquei muito na minha. Essa moça que chegou lá na sala e falou, olha, a gente quer convidar as crianças, querem fazer parte do coral da escola. Eu não levantei a mão. Ela foi e apontou para mim e falou assim, você vai sim. Que eu te vi cantando aqui no casamento, ficou muito bonito. Que bonitinho. Cheguei lá, numa sala, quem estava na sala era o Maximiliano. Ele era Beck lá do Diante do Trono. Chegou lá e falou, não, isso aqui é um teste para o Crianças Diante do Trono. Canta uma música aí. E aí eu lembro até hoje, a música que eu cantei foi O Tempo, de Oficina G3. Os meus sonhos... Aí cantei essa música, ele falou, ó, você vai para um ensaio aberto agora, com várias outras crianças. Beleza, cheguei lá, de repente, quem tá lá? Ana Paula Valadão. E eu já sabia quem era Ana Paula Valadão, porque como eu sou filho de pastor Sempre na igreja, e né? meu pai e minha mãe são muito ligados à música também. Sim. Então, na minha casa, só tocava Diante do Trono. Então, quando eu vi a Ana Paula Valadão, eu abri um olho assim e falei, é a Ana Paula Valadão. E aí, todas as crianças tinham que cantar Os Olhos do Pai. Era a música. E, tipo assim, todo mundo cantando e ela passava de... Naquela época tava estourada a música. ela passava no ouvido, com o ouvido, né, tipo assim, ouvindo a voz de cada criança. Eu lembro, eu tremia todo e tudo mais. Aí ela chegou perto de mim e eu cantava. Nunca deixe alguém dizer... E aí, ela me convidou desse ensaio aberto. Algumas crianças foram selecionadas para o Crianças Diante do Trono. E aí foi onde a história começou. Tá, então, Gabriel Barreto também foi difícil trazer aqui no podcast, tá? Foi. Foi difícil. O homem tem uma agenda lotada, mas a gente conseguiu. Esse é importante. A gente é igual brasileiro, né? Não desiste nunca. Desiste. É verdade. Pra o álbum podcast não existem E impossíveis. tem alguns que a gente tá insistindo, né, amor? Mas vai dar Que certo. vai 2024 estar tá aí, aqui em ó. Tá aí, 2024. vai dar certo. A gente vai dar falou, certo. não, esse ano não deu, mas 2024 você tá aqui. É isso aí. Então, Gabriel, um abraço pra você também. E a gente agradece sempre também a sua participação aqui no álbum, tá bom? Estamos te esperando aqui de volta. Se a gente conseguir, né? Porque a agenda do homem é difícil. A gente gostou tanto de trazer Gabriel que a gente acabou trazendo um outro Gabriel. Isso aí, um atrás do outro. Um né? atrás do outro. Foi na sequência. Foi a temporada dos Gabriéis. Foi a temporada dos Gabriéis. Que foi o professor Gabriel Mendes. E esse tem uma curiosidade muito legal. Porque eu assistia ele lá de Joinville. Você já acompanhava há um ele? tempinho atrás. Então foi muito legal. E eu acompanhava ele pelo Instagram, via os vídeos dele, rachava o bico, né? Porque ele é muito engraçado.
E aí eu acho que foi o Bruno que mandou, mas eu em sequência, eu acho que eu já tinha mandado pro Diego. E aí logo depois veio a confirmação que o Bruno mandou de novo. Então, foi isso. Meu, ele é super O Bruno me mandou um vídeo dele, aí falou assim, ó, é legal pra levar no podcast, tinha né? mandado uma A vez Ana pra também gente. já tinha mandado. Eu falei, então é uma confirmação. Com certeza. É. E E ele ele foi tem super- vários vídeos que viralizaram também, né? Muitos. Ele já tá com, acho que, uns 300 mil seguidores. Então, quando ele chegou aqui, ele tava com 150 mil, eu acho, Por uma aí. coisa assim. É, o Agora homem já não tá- para, né, Gabriel? Você Privilégio de quem é aluno dele, Isso né? aí. Que Não, ele gente, tem um ele é muito carisma. legal. Muito legal. Exatamente. E tem um videozinho aí também, porque ele viralizou, que é a questão das chamadas que ele faz com os alunos, né? E ele contou um pouquinho dessa trajetória aí em sala de aula. Vamos conferir? E como que foi a sensação de viralizar? O primeiro vídeo, assim, que viralizou. Essa repercussão. Como que foi? Tipo, você acreditou? Ficou, meu Deus, mas isso era só um vídeo. De forma Teve essa alguma. repercussão toda. Na verdade, eu lembro de 2 vídeos que viralizaram. Um viralizou. E quais foram? O primeiro foi quando eu chego em sala de aula com atividade. Ah, tá. Aí eu falo, gente, vai ter atividade hoje, que aqui é uma sala de aula, pode ter Esse é atividade. engraçado. E esse foi o primeiro. Aham. Aí deu uma viralizada que eu postei, não sei se na quarta-feira, mas na sexta-feira que eu acordei, eu nunca tinha visto aquilo. Que eu abri o Instagram, tava aquele tanto de mensagem, aquele tanto de seguidor novo, Sim. e eu Que sem legal. entender. E esse viralizou bem, eu já fiquei meio surpreso. Você já ganhou quantos seguidores, mais ou menos, ali? Nessa época, eu acho que foi uns 4 mil. Eu tava em 6. Nossa! Eu tava em Já 6 é mil. um número bom. Aí, pra chegar Nada em 10, já em foi um 10. marco. Eu falei, gente, vou chegar em 10 mil seguidores. Que legal! Eu começava pelos... Não, imagina você dormir. Imagina tu dormir e acordar com 4 mil seguidores a mais. Foi assim, questão de um dia pro outro. Que legal! E eu tava com 6 mil. Aí eu falei, não, aí quando chegou em 9 alguma coisinha, eu tava buscando os 10k. Eu falei, gente, se eu chegar em 10k, vai parar de contar a unidade. Vai passar a contar de 100 em 100. Esse é o legal. Aí eu falei, agora eu quero ver aquele 10 mil lá, escrito 1000 assim. Aí eu lembro que eu conversava com meus vizinhos, eu moro como se fosse num hotel, eu tenho muito vizinho, a rotatividade é muito alta. E eu conversando com eles, falei, gente, eu preciso de 10 mil, eu tenho que chegar em 10 mil. E aí eu fiquei projetando, alguns vizinhos falaram, não, se for 100 por dia, em tantos dias você vai chegar em 10 mil e tudo mais. Isso eu fiquei nesse, vou chegar em 10 mil, chegar em 10 mil. E eu falei, quando eu chegar em 10 mil, vou fazer um vídeo dos 10 mil, agradecendo. E eu já tinha pensado até no escopo, porque eu falei assim, vou comprar aqueles balãozinhos. Vai dar uma foto. Obrigado, 10 Era pra fazer isso junto com os alunos. Chega As lá, fotos gente, ó, na Praça vamos fazer do Papo. aqui. Isso, 10 bolos do 10 mil, velhinha e tudo. Então eu já tinha pensado nisso. Só que chegou 10 mil, eu tive uma semana muito corrida. E aí já foi pra 11, 12, Nossa. 13, aí foi subindo. Nem vi os 10 mil. Aí teve o vídeo da chamada, que foi o que viralizou mesmo, que estourou. Foi o vídeo da chamada com as frases de mães, né? Das mães dos meninos. E aí ele se estourou mesmo. Aí eu lembro que eu tava indo pra Montes Claros conversar com minha mãe, ela ficou preocupada, né? Que meus irmãos ficaram ligando, falaram assim, não, já saiu de 15 pra 20, de 20 pra 25. Aí meus irmãos ligaram pra minha mãe e falaram, mãe, Gabriel tá cheio de seguidor. E minha mãe, meu Deus do céu, não faz isso não. Faz isso não, fica falando. Ô, meu filho, não vai passar a vida, não. Não, e ela disse assim, ô meu filho, você já é concursado. Que bonitinha, E ela do interior, tadinha. você pode ter uma vida tranquila. Então, se ela você- já ia virar um... Arruma uma mulher, vai fazer uns netinhos pra mim. Ela já achou que você ia deixar a vida de professor. Já não, ia você ser é Uber, um blogueiro. vou criar conteúdo agora. A mãe ficou desesperada. Tá aí o professor Gabriel Mendes aqui no Álbum Podcast. Inclusive, foi um dos episódios mais assistidos aqui do álbum também. E ele tem um público imenso. Público que- fiel, viu? Muito legal. Um abraço, professor Gabriel Mendes. E em 2024 esperamos você também de volta aqui no álbum, tá bom? Quem sabe o Bruno também não pode, né? Conhecê-lo pessoalmente. Não, com certeza, vai ser uma honra. Porque o Bruno também é seu fã. O Bruno já compartilhou verdade. vídeos seus também. Então, quem sabe o ano que vem o Bruno também não tá presente aqui. Se a agenda do Bruno deixar. né? A agenda Ele do... virou até nosso amigo, Vamos né? fazer corrente, hein? Vamos fazer Convidou a corrente. gente pra festa junina e tudo. Olha que Foi. legal. Ele falou assim, ó, Foi. quero vocês lá na festa junina que eu vou fazer lá. Bora, vamos. Que Aí, bacana. na festa, o homem vai e fica doente. Ai, Nossa, acredita? acompanhei. Você Nossa, acompanhou, né? complicado, né? Foi difícil, né? Mas vamos ter outras É oportunidades. bom né, que ele professor? tá bem agora, né? Tá bem. Ano que vem a gente faz festa junina lá em casa. Com certeza. Bom, já estamos chegando quase no finalzinho já, ué. A gente já tá resumindo bem, hein? O outro convidado, que inclusive nós conhecemos também e servimos com ele ali na central, que é o Diogo e sua grana. Diogo Gonçalves. Diogo é outro, assim, completo, Ele né? é Ele é completo. muito Tudo que ele inteligente. faz, assim, com muita excelência, né? Ele
um profissional exemplar, um carisma também. Nossa, esse episódio foi incrível. Ele é muito gente boa. Ele nossa. falou assim pra gente, ué, quase 2 horas de podcast já? Nem Mano, viu passar. nem vi a hora passar, porque aí o papo tava tão aqueles bom. podcasts maravilhosos, né? Que ele não quer que acabe e passa muito rápido. E a Ana tava cheia de perguntas, né? Então a gente ficou meio preocupado também com a questão do tempo, porque tava o tempo passando, né? A gente sabe que ele tem muitos compromissos. E o Diego ficava assim, ó, debaixo da mesa. Eu assim, tipo, tá bom. Aí ela falava assim, não, ainda tem mais uma pergunta aqui. Não, amor, se eu não fizer essa pergunta aqui, né? Gente, eu tinha só essa oportunidade. É entendeu? verdade. A gente não sabe quando tinha seria, que aproveitar. né? Em 2024 ele estará aqui, Se né? Deus se Deus quiser. Ela é incrível. Mas aí ele vou ter realmente outras perguntas. é um tema que muitas pessoas têm curiosidade, Sim. que é sobre dinheiro, E todo mundo finanças, precisa, né? como saber investir o dinheiro, que às vezes, né, a gente fica ali com o dinheiro, mas não sabe como investir, como aplicar. E ele trouxe o seu conhecimento aqui e compartilhou aqui no Álbum Podcast. E a gente vai conferir um trechinho, então, da participação do Diogo e sua grana aqui no álbum. Falando em dívidas, tem uma pergunta aqui, ó. Por exemplo, a pessoa que está endividada, que é a realidade de milhões de brasileiros, né? Infelizmente. Vale a pena fazer um empréstimo? Pessoa que está endividada, não sabe como começar. Então, a pessoa está endividada. Vamos lá. Vamos fazer um raciocínio aqui. Eu estou endividada e eu quero me endividar. Ela está perguntando isso. Eu já estou e quero me endividar. Mas faz sentido. Desde que eu esteja procurando ou me organizar melhor com a dívida, porque tem gente que tem 5 dívidas diferentes e ele quer trazer para uma só e eu acho legal. Ou ele quer reduzir o custo da dívida. Sim. Que faz total sentido. Esse tem que ser o cerne aqui do nosso aconselhamento. O cara tem dívida no cartão de crédito, cheque especial e vários outros negócios. Mas existe em especial cartão de crédito, cheque especial. Quem deve, atenção aqui, ó, olha aqui nos meus olhinhos, ó, ó o zoom, ó o zoom, ó o zoom. Quem deve cartão de crédito ou cheque especial, saia fora hoje. Porque não vai dar conta de pagar. Os juros do cheque especial e do cartão de crédito são os mais altos do mundo. Nossa. Do mundo. Escutem isso, do mundo. Só que por que a pessoa não paga? Porque ela acomoda. Por que ela acomoda? Porque se você pagar o mínimo do cartão de crédito, você continua devendo, não tá nem aí. Ninguém vai te ligar, vai te cobrar. A mesma coisa do cheque especial. Enquanto você estiver usando o seu limite, o cheque especial dentro do limite, ninguém vai te cobrar nada. Vai usando. E você vai pagando taxas absurdas. Nossa. Absurdas. Tá, então, Diogo e sua grana aqui no Álbum Podcast. Inclusive, eu tenho o livro dele. E eu já tô aplicando tudo que eu aprendi. Aprendendo. E um livro muito legal. Então, fica aí a dica também de leitura. Eu não trouxe o livro dele, mas... Tinha o livro da Elisa Mansi também. Vários Isso. aqui, né? Alguns que passaram aqui tem livro. Escritores. Isso aí, chique. Depois eu vou deixar, então, a recomendação dos livros aqui na descrição do vídeo. Aí vocês me cobram, tá? Que às vezes a gente pode esquecer, né? Mas vou fazer o possível para deixar aqui também na descrição. E para fechar essa maratona de episódios, Bruno, a gente recebeu nada mais, nada menos. Eu falo Jordan, né? Mas é Jordan. Sério? É. Eu achava que era Jordan. É Jordan, mas a gente fala Jordan, né? A gente já tá tão íntimo que a gente muda até o nome do convidado. Daqui a pouco vai estar chamando o Jô. É o Jordan Macedo, que também esteve aqui no Álbum Podcast. Ele que é produtor musical, engenheiro de áudio. Hoje é uma autoridade também. Você aí sabe, viu, gente? Produz aí e mixa vários projetos aí de grandes cantores. E ele esteve compartilhando também a sua experiência com vários cantores. Ele trabalhou com o Thales Roberto. Ele que produziu também o CD do Palavra Antiga, que a gente ouviu. Que a gente escutou até arranhar. Até enjoar, né? Thales, Palavra Antiga. Eu não vou lembrar de todos que ele citou aqui, mas foram CDs e fazem parte ainda da nossa trajetória musical. Tá na playlist de muitas pessoas, né? Com certeza. Aline Barros, não foi? Aline Barros também. Barros, de 30 já tá vindo, anos. de 30 Olha anos. só. Ele É um cara com muita produziu. bagagem e ele compartilhou um pouquinho do conhecimento dele, da sua trajetória aqui no Álbum Podcast. Vamos assistir. Eu acho que o pessoal, né, se for dar uma dica também, é isso. Não tenta imitar, não. Já tem muita coisa, né? De imitação. Tenta fazer sua onda, o que você acredita, o que você quer fazer de verdade, sabe? Com ousadia, porque é o diferente, é o novo que vai ser a próxima onda a ser surfada. Então, quem encabeçar essa onda, com certeza vai se destacar mais que os outros, né?
A gente sempre conversa em casa, que hoje as músicas elas estão muito parecidas, né? Os ritmos, as letras, tá tudo muito parecido. Pois Você é. tenta trazer essa diferença, Agora com o assim. chat GPT as letras estão mais parecidas. Exatamente. Como compor uma música, aí Cara, aparece o chat isso. GPT Gente, faz tá até bem melodia. complicado. Até melodia. Teve uma vez que eu vi uma postagem de um cara que ele pegou e pediu o chat GPT para dar linha melódica. E o cara foi seguindo a linha melódica e fez, nossa, pior que funciona. Ficou mais fácil ainda. Compor, escrever. Mas você tenta trazer aquele novo, assim, uma diferença pra música? E todo trabalho que eu faço, seja de mixagem, seja de qualquer coisa, eu sempre tento fazer alguma coisa ali, uma pitadinha de algo que pode ser novo ou que pode ser testado para ver se funciona. Porque é assim que você gera processo evolutivo. Se você só replicar alguma coisa que deu certo, você vai ficar estagnado, né, no tempo, e eu acho que não é por aí. Tem que fazer o melhor mesmo. Eu acho que o melhor tem que sempre dar uma pintadinha ali de arriscar alguma coisinha diferente para trazer um tom especial para cada canção. Né? Tá aí Jordão Macedo, aqui no álbum. E o ano que vem, quem sabe, hein? Projetos com certeza, novos aí. né? A gente também tá com os projetos musicais Isso aí. Estamos ali só conversando com Lembra? ele. Você perguntou Vem aí, hein? se a gente ia voltar a gravar. Ó, o spoiler. Será que vem o primeiro feat da Ana e do Diego, hein? Será, hein? Nós dois? Olha, hein? O 2024 Porque vocês vão música não saber. falta, gente. Música pra Aí gravar. também. Não vem o Bruno participando desse projeto. Isso aí, galera. É um projeto. O Bruno tá mais chique assim. agora. O Bruno tem Spotify. Nossa, é verdade, Ele ó. canta com a Gabi Sampaio. Ele não vai querer se Perfil rebaixar. verificado, entendeu? Bruno? Gente, isso é tudo consultoria com o Diego, entendeu? Você quer crescer na vida? Cola aqui, ó, no Diego. Que Cola no Diego tem que várias brilha. coisas que eu não sabia, tal, que eu poderia ter um perfil verificado no Spotify. Há Hoje eu muito tenho. tempo, né? Já. Não, eu profissionalizei. Eu vi o perfil do Bruno abandonado. Falei, Não, Bruno, né? Vamos profissionalizar isso. Verdade. Vamos, né, uma continha Gente, eu tava verificada. perdendo dinheiro. Olha aí, tá vendo? Não, se você quiser aprender a monetizar também, É Bruno. verdade, ó. Isso aí. Cola no Diego aí. Depois você tem que Logo vai ter uma... fazer um episódio só de consultoria do Diego com as Verdade. dicas Aí dele. nós dois entrevistamos ele. É verdade. Fechou. Boa, Ano que vem, se Deus Tá quiser, fechado. tá nos Fechou. planos também, né? A ajudar, continuar ajudando os artistas. Mentoria do Diego a aí. mentoria. Vem aí. A gente, e é uma curiosidade também que a gente tem uma agência de marketing, que é a Albo Agência. Então a gente também, através da Albo Agência, a gente presta serviços para vários artistas, cantores, bandas. A gente começou como uma produtora de vídeo, né? E aí a gente foi mudando um pouco o posicionamento, né? A estratégia, entendendo a necessidade também do nosso público. E por eu e o Bruno também trabalhar com música, a gente desenvolver também esse trabalho, a gente também ajuda outros artistas através da Albo Agência, né? Então, o Albo Podcast é como se fosse um filho. É verdade. É mais um projeto, né? Exatamente. Dentre tantos que a gente já fez, né? E tem feito também. Exatamente. Então, se quiser conhecer um pouco mais também do nosso trabalho como agência, é só pesquisar lá no Instagram, Albo Agência. Bom, a gente resumiu aqui, né? Demos uma pincelada bem rápida aqui, porque foram muitos convidados. No total, passaram 23 convidados aqui no Albo Podcast na primeira temporada. Agora vocês vão conhecer um pouquinho da gente. Sobre nós. Sobre nós. Então, eu vou deixar você, amor, fazer essa entrevista e depois o Bruno faz com você. Esse bate-bola. Vai lá. Fechou. Então vamos lá, galera. Eu vou fazer 5 perguntas, tá bom? Que daí dá pra conhecer melhor. Então vamos lá. Primeiramente, um filme. Olha, eu não sou muito de assistir filme. E aí eu vou com a minha noiva. Ah, eu fiquei noivo, gente. Novidade, hein? 2023. Beijo, amor. 2024, será que vamos ter um casamento? Ó, tá aí, chegando. galera. Aí. Beijo, Rafinha. Beijo, Rafa. E aí a gente costuma, né, de vez em quando ir no cinema. Esse ano, pra mim, o melhor foi o Top Gun. E eu não tinha assistido o primeiro, né? Primeiro é que mais sensacional. antigo. Você assistiu? Já assisti, depois que eu assisti o que primeiro. bom. Mas assim, a história, né? O elenco, assim, gente, a produção sensacional. foi incrível. E só de saber que ele pilota de verdade, né? Depois eu fui procurar bastidores do filme, assim. Pra mim foi o filme... top 1. Então vamos fazer esse bate-bola. Você fala do filme, eu falo de um também. Isso aí. Tá Não, bom, eu né? perguntei Fala aí. pros dois, aí Tá. você fala Então agora. pode falar. Ó, filme
Eu já assisti vários. Eu e a Ana já não sabem nem qual filme assistir lá no Netflix, que a gente assiste muitos. E, gente, ele não gostava muito de assistir. Eu não sabe. Ele até, né, assistia e tudo mais, mas ele não tinha esse negócio de assistir filme. E eu cheguei na vida dele, né, como sempre. Depois Normal, você casa, né? os hábitos. Depois que vira um só, né? E eu amo assistir filme. O Diego sabe, eu amo. Filme, série, enfim. E aí eu falei, não, amor, a gente vai assistir todos os filmes do catálogo da Netflix. A gente maratonou todos os filmes. A gente já fica maratonando na Netflix, não sabe nem qual filme assistir. Tanto que a gente teve que assinar a HBO, o Prime, porque a Netflix a gente já tinha patrocina nós, hein? Patrocina. ó. E agora, logo vem o Disney Plus. Que pode patrocinar também. Isso aí, galera. Mas o filme é o seguinte, eu assisto muito filme, mas eu sou péssimo de gravar nome de filme. Se você falar assim, um filme, aí vai o Titanic, né? Não é o Titanic, não. Mas tem um que a gente assistiu no cinema, que foi até com o ator que fez Jesus. Ah, sim. A Paixão de Cristo. É o... Como que é o nome desse filme? É o filme novo, que deu bastante Que mostrava audiência. sobre o tráfico de crianças. Foi o Som da Liberdade. Som da Liberdade. Filme incrível. Você assistiu, Bruno? Esse eu quero assistir ainda. Eu chorei Nossa, já tá muito, disponível aí muito, nas muito. plataformas. Assiste esse filme. Não, todo mundo falou É que... incrível esse filme. É claro, tem uma história ali, né? Meio pouco pesada. Porque é Só que a real, gente aprende né? isso, justamente por ser real, não é uma história, né? Mas é um filme que a gente aprende muita coisa e principalmente a gente começa a dar mais valor à vida. Exatamente. E, né, a gente começa a ficar mais atento também, porque aquele filme ele traz muitas lições, né, pra nossa vida. Então é um filme incrível. Som da Liberdade, tá vendo? Eu sou péssimo de lembrar nome, mas esse filme Quem não me marcou. Mas assistiu- Top Gun também, muito bom. Assisti né? 2 vezes esse filme. Pois é. No cinema também. Mas eu quero assistir Som da Liberdade. E o Diego, você não tinha assistido Top Gun, o primeiro, já né? tinha assistido. O primeiro já? Já. Ah, tá. Já conhecia. É porque eu e o Bruno não era muito de assistir filme, mas esses filmes clássicos, a gente Não, tem mas uma teve vários lembrança. filmes clássicos que eu amo filme antigo e que você não tinha assistido, né? Exatamente. Que eu vou até falar os meus aqui. Mas vamos lá. Filmes, agora livro. Livro, aí vem o outro, Bíblia, né? Mas não, tem que a Bíblia. Isso, fora a Bíblia, galera, que é o melhor livro. Vai, vamos Vai lá. lá, cunhado. Falam aí. O Diego deve ter lido uns 30 esse ano, né? Não, mais. Mas, olha aí. 35, 40, por não? aí. O mais, hábito, tá? o mais recente que eu li, que foi até uma indicação do Diego, que foi Vídeos que Vendem. Vídeos que vendem. E eu, como produtor, né, de conteúdo, sempre atento, assim, eu gostei muito, várias dicas de roteirização, de imagem mesmo, né, de ângulos. Então, eu gostei muito. É um livro bem prático. Qual que é o escritor? Ah, você me perguntar, Difícil, né? escritor. Mas foi o mais recente que eu li. sim. E que eu gostei muito. Olha, eu, assim, pra ler livros tem que ser um tema muito... que chame muita atenção. Eu leio muito na internet, mas livro mesmo. Então, esse é um tema, né, que eu gosto muito, que é de audiovisual. Por isso que eu achei muito interessante. E indicação do Diego, né? Porque quando é ruim, o Diego fala também. Eu quando Então, o ele livro só é ruim, eu indica leio uma bons vez. livros. Eu só leio uma vez. Um livro que me marcou e que me ajudou bastante na questão do desbloqueio criativo foi o livro Criative-se, do pastor Marcos Madaleno. Foi um dos livros que eu mais gostei, assim, porque ele também tem uma visão cristã, né? Mas, porém, ele também desperta esse lado criativo, né? Que às vezes a gente não sente, assim, com um bloqueio criativo, não vem ideias. Acontece com todo mundo, né? Exatamente. Eu também sou muito ruim para gravar nomes de livros e também nome de escritores, né? Então, a gente vai lendo, às vezes... difícil, né? Muito Sempre livro, tem muito mas esse me marcou de alguma forma. Então, recomendo para vocês aí o livro Criative-se, né? Para você que quer despertar aí a sua criatividade, do pastor Marcos Madaleno. Inclusive, você conhece também, né? Já esteve pregando lá na Igreja Central. E o que é agora? Deixa eu ver. Filme, livro, música. Música é Uma difícil. música que marcou vocês, Música é a vida de difícil. vocês. Esse ano teve várias músicas, Mas né? uma música que marcou, sabe? Aquela música que vem a primeira que vem na mente. Olha, tem uma música que viralizou. Deus, eu tenho. Deus, eu tenho. Gente, agora já tá ficando enjoativo, assim, né? Mas a versão em inglês, a primeira vez que eu linda, ouvi... linda. E a letra dela, né? Então, falo sobre essas bênçãos, até um versículo, né? Pra contar quantas bênçãos. Então, graças a Deus, esse ano foi muito abençoado. E... teve várias coisas, assim, que quando eu escuto essa música me fazem lembrar, sabe? Várias portas, várias bênçãos mesmo que Deus
permitiu, né, a gente viver nesse ano de 2023. Então é uma música, foi a primeira, assim, que veio na minha cabeça, porque ela ainda tá recente, né? Tá em alta aí no Instagram, e eu acho muito bonita a letra dela e a melodia também. Eu vi até um meme, assim, uma menina falando Tá assim... bom, gente. Eu tá já bom. sei já que você tem entendi que você tem tantas vezes. Deus olhando pra você de cima. Não precisa ficar me lembrando, né? Não, gente, mas é muito, uma muito música muito bonita É mesmo. que Inclusive, Isadora, você tá convidada. Isadora Pompeu, igual diz Daniel Gentili. Queremos você aqui. Aí o podcast é alavanca. Aí, filho. Mas quando vier, lembra da gente, tá, Isadora? Ó. Bom, aí música, nossa, música é difícil. A gente ouve, a gente que é desse meio musical, a gente ouve muita música. E a gente gosta de muita música. É verdade. Muitas músicas marcam, mas é difícil, assim, de falar uma, né, assim, de cara. Eu ouvi também muitas músicas. Eu também sou igual o Bruno, eu gosto muito de música internacional, né? Eu tenho esse lado, assim, mais internacional, mais gringo. Mas, nossa, é difícil. Eu não tô lembrando, se você falar assim, uma música... de nenhuma. Que porque esse ano foi muito aleatório, assim. Eu ouvi muito, né? Um pouquinho de cada coisa. Mas eu vou, até o finalzinho eu tento lembrar, tá? Porque se eu falar que é uma música minha, também fica muito jabá, né? Que o Diego escuta muito também as músicas dele. Eu gosto. Com certeza, ele gosta. Você tem que gostar do que você de ouve, né? De 1 milhão de plays... 900 mil é o Diego. Não, tá história. Aí não. 900 mil é a Ana. Vocês dividem, então, pra não... Entendi. Fica 400 mil. Tá bom, mas vou lembrar. É porque realmente música não é difícil, sendo... tem muita. Música é porque realmente... Eu gosto de muitas músicas, né? Então, pra você lembrar, falar assim, aquela música... É igual você falou, marcou, é uma música recente. É recente. Né? Te marcou passaram agora. várias também. Mas você que também tem outras músicas, se você parar pra pensar... te marcaram de alguma forma. Mas às vezes tem aquelas músicas que a gente ouve e fala, meu Deus, essa música é linda demais. Até antigas, né? Até antiga. Uma música que eu sempre ouço, e eu tava cantando esses dias, que é linda, que é uma música do Nova Casa, que chama O Teu Amor. Teu amor me cura, me põe de pé. É linda mesmo. Faz cair. Nossa, aí eu coloquei assim, falei, até arrepiei. Essa música é linda Nostalgia demais. também, né? Então, Nova Casa. Nova Todas. Casa. 4x1. 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 Até hoje eu ouço as músicas do 4x1, né? E me trazem boas lembranças, boas memórias. Verdade. Então, eu acho que essas músicas, assim, né? A própria Oficina G3... Fala aí, pouco, você foi no show do Nostálgico. Nossa, tive o privilégio de ir na gravação. Engraçado, a gente foi ano passado, né? Então eles gostaram tanto do povo mineiro. E eles até falaram isso no show, né? Que o povo mineiro, principalmente de BH, sempre recebeu eles com muito carinho. Então eles escolheram gravar o DVD deles, foi no Arena Hall. Foi muito legal os bastidores, porque foi gravação... E gravação é diferente de um show comum, né? Eles param, muda cenário, troca a banda de lugar, tem os erros também. Então a gente saiu praticamente 2 horas da manhã do show. Que legal. E a gente pegou do início ao fim, foi com Resgate também, que marcou, né, a nossa infância, adolescência. Então foi uma experiência incrível. Você teve uma experiência em dose dupla, não tem viu? como escutar a Oficina e não lembrar, né? De tantos sucessos, e eles são incríveis mesmo. Então é isso, pronto, resumir. A minha nostalgia são essas bandas, né? esses sucessos antigos. Eu gosto muito de ouvir músicas mais antigas. Não, né? Não falando das músicas atuais, mas realmente o que me trazem boas lembranças são músicas mais antigas. Então, fica aí, pronto, minha indicação. Então vamos lá. Comida. Não, comida, Tanto doce como salgado. Eu sou uma formiga, né? Eu sou doceiro também. Eu gosto de um doce, qualquer doce. Principalmente se envolve chocolate, tô dentro. Eu também. Eu sou chocolate. E salgado é massa, né? Massa, é lasanha, é pizza. Gente, tudo que não faz bem pra saúde. Tudo que engorda. Tudo que engorda. Eu sou a prova disso, né? Eu sou a prova. Mas eu gosto muito de massa também. Eu sou do macarrão, da pizza. Nossa, é bom demais. Só não me convidem pra comer sushi. Deixa pra... Sushi não, eu gosto. Mas eu não posso mais Você gosta? também. Você gosta, cunhada? Eu gosto, mas eu tenho alergia e eu passo mal, né? Molho, né? Aqueles molhinhos, eu passei né? muito mal. Então não coma mais. Eu já falei pra não comer mais. Né? Nada contra bom o sushi. evitar. Tá? Não, nada contra o sushi. Eu não tô falando... Não, mas porque... eu realmente não posso por questão de saúde, mas eu amava. Então, até se alguma empresa quiser divulgar aqui... É verdade. Não tem problema, tá? Tô brincando. Não, gente, mas é porque, queira ou não, a gente tem algumas familiaridades com alguns tipos né, de alimentos. Então, eu sou mais a massa, o Bruno também,
Né? A gente é muito parecido fã nisso, de os massa. gostos, então a Ana também gosta. E qual que é a outra? Só essas. São essas? Agora é sua vez, então. Agora é Isso sua aí, vez. Ele tava olhando aqui as minhas coisas pra eu responder rápido. Vamos lá, qual que é o primeiro? Eu vou deixar com você, Bruno, que eu sou péssimo de lembrar essa Vamos lá. parte. Primeiro o filme, filme, comida, música e livro. Primeiro filme. Filme, eu marquei aqui Os Goonies, que é um filme que marcou a minha vida, a minha infância, e Clube dos Cinco. Se você não assistiu, vai lá assistir. Clube dos Cinco, 1985, e Os Goonies, eu acho que é 1989. São os melhores filmes da minha vida. Antigos, hein? Você não tinha nem nascido. Não, mas eu cresci com meu pai assistindo os Goonies, principalmente. O Clube dos Cinco eu mesma assisti, eu acho que ele nunca nem tinha assistido. E eu assim, sou apaixonada. E de série, né, sem dúvidas, Friends. A gente é do... Ah, a gente é do sério. tempo dúvidas, dos galera, eu tenho batutinhas, né, Bruno? Esqueceram de mim, pra mim também. Todos, né? Esqueceram Qualquer Beethoven. Natal eu tenho que assistir. Né? Isso aí. Verdade. E Sim. agora? Agora é o livro. Livro. Um dos últimos livros que eu li, que também é maravilhoso, é a autobiografia de Matthew Perry, que é um dos personagens, né, do elenco de Friends, que é uma autobiografia muito legal. E eu não sabia, mas eu não sabia que ele era dessa questão de religião e tudo mais. E ele fala de Deus no livro, e ele acabou, né, falecendo aí esses dias atrás, então foi um baque para os fãs de Friends. Mas, enfim, é muito legal a autobiografia dele e me marcou bastante. Bacana. Bom, como música é sempre difícil, né? Lembrar. Eu então a tenho. gente já tem? Então vamos de música. Qual que é a top 1? Olha, claro, é difícil agora, né? Assim, rápido. Mas eu acho que uma música que me lembra muito a minha vida toda, né? Ali, e o meu pai. É uma música do Elton John que me marca bastante. Eu não vou saber aqui falar qual o nome da música, porque é em inglês. Mas é uma música do Elton John, que é uma música que me marca muito. E Tocando em Frente também, do Almir Sater. Tocando em Frente, a gente lembra lá. Devagar, porque já tive pressa e leve. Eu não morava numa cidade do interior, chamada Cáceres, e aí tinha um programa, lembra? Todo meio-dia tocava essa música. Sempre, antes do jornal, né? Sou apaixonada nela. Aí passava a gente decorou. Mostrando Sim. o Pantanal, até porque o Almissal... Mas a letra é muito linda, né? A letra, ela é muito linda, faz a gente pensar na vida, exatamente. né? E lembra ali do tempo de infância, principalmente eu que vim de um lugar... Vocês também que moraram, né? Nos lugares mais, assim, afastados. Então, verdade. é muito esse estilo, assim. Então, marca muito a vida da gente. Legal. E por último, a comida. Comida... A comida, gente, olha pra mim. O que você acha? Carne. Roda de ruim. Churrasco, né, galera? Carne. Churrasco. Eu sou do sul, né? Eu preciso honrar minha terrinha. É verdade. E de- Churrascão. Isso, churrasco, sem dúvidas. E de doce, eu acho que cheesecake, tudo que tem fruta ali, doce, eu sou apaixonada. A gente nem falou, né, do doce. Doce... Ah, não, falou chocolate. Falei agora. Você falou? Eu acho que você não falou. Falei, mas rápido. Eu sou chocolate. Doce, falei, né? Bom, esse É foi, isso. né, a nossa retrospectiva. Verdade. 2022 e 2023, né? Porque a gente ficou devendo um episódio especial. De um ano, De né? um ano. Isso aí. Né? A gente, na época, quando a gente completou um ano em agosto desse ano, a gente deu uma pequena pausa, vamos dizer assim. Mas é uma pausa que foi necessária. Né? Às vezes a gente sente que precisa dar essa pausa para voltar, como eu disse no início, com novas ideias, um novo projeto. Então... Pode esperar aí em 2024. Novidades pra vocês também, né? Tudo novo, né? A gente vai mudar tudo aqui. A gente já tá com o estúdio novo aqui no estúdio e lindo, 767. Gente, tá maravilhoso. Dá Tá uma lindo. olhadinha, olha isso. Eles se superam, gente. Tá lindo. Sempre. Cada vez que a gente vem, tem algo novo aqui. Com Tá certeza. ficando lindo sempre. Parabéns ao estúdio 767, né, por essa proposta. E vamos estar, com certeza, mais juntos aqui em 2024. E coloca aí nos comentários, Bruno. Hashtag Bruno, te Volta, quero Bruno, mais no podcast. podcast 2024, galera. Uma vez eu vi no Vamos stories fazer. do Bruno lá, e falou assim, ó, tô com saudade de você no All Podcast. Foi, Bruno? Verdade. O pessoal Por tava com favor, saudade do Bruno. Bruno no All Podcast. Então, eu sei que a agenda do Bruno, né, vai estar mais movimentada em 2024 É. aí. Mas
queremos ter o Bruno também mais presente uma aqui, honra. Com viu? certeza. Que foi sempre uma honra ter o Sempre Bruno. tem gente pedindo aí. O Bruno, ele é além de sócio, né? A gente fala que é um sócio, mas ele também... Ele que teve a ideia. fundadores do Eu podcast. cheguei depois. Eu cheguei pra bagunçar o negócio. Não, mas que o isso. Bruno e o Diego que Você chegou pra tiveram ter um essa sonho, responsabilidade, né? De Isso aí. conduzir. Eles que trouxeram esse sonho pra realidade. Com certeza, mas também agradecer, né, a Ana que assumiu esse desafio com também, que certeza. é um desafio, eu sei que é uma desafio. responsabilidade, mas assumiu também com muita Ela que trouxe maestria. o perfume, né? O toque Aquele feminino, toque feminino né? que precisava. Tinha muito homem, esse toque feminino. E agradecer também os nossos patrocinadores, né? Tanto os patrocinadores que passaram aqui pelo Albo Podcast, que acreditaram desde o início, a Taylor's Mind, Ótica São Paulo, vai me lembrando aí, Pizza Crack, Everton Mestre, Pizza Crack. Everton Mestre, e também a Nova Telecom. A nova... A nova, Telecom. gente, a nova Tamo sempre junto, hein? aqui. Sempre aqui marcando presença no Albo Podcast, né? Então, se você tá precisando aí de turbinar sua internet, a gente indica e recomenda para você a Nova Telecom. Então, você que mora em Ribeirão das Neves, Vespasiano, mora aí também na Grande BH, tem Nova Telecom. A sua conexão começa aqui. É a Nova Telecom e vamos estar ainda mais juntos em 2024. Então, hosts do Albo Podcast, vamos desejar aqui então a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo. E que 2024 seja um ano aí de Deus, eu tenho tantas bênçãos. Que seja um ano aí de muitas bênçãos. E esperamos ter vocês aqui também em 2024. Suas considerações finais, Bruno? É isso aí, obrigado. Nota com muita saudade aqui. Até Nós falei que também eu estávamos com saudade. já tava destreinado, né? Eu também. Eu também. O início Tanto aqui tempo foi sem na gravar, barriga. mas é bom, né? Que a gente tá em Isso aí. família aqui. Obrigado você que acompanhou, né? Esse episódio tão especial. A gente colocou pequenos cortes aí, né? De convidados tão especiais que passaram por aqui. Que vocês continuem acompanhando, porque 2024 promete novidades, quadros novos e Isso aí. a gente já deu vários spoilers aqui do que espera, né, pro ano que vem. Então que Deus abençoe sua família, muita saúde, paz, realizações, né, nesse final de ano e que a gente possa celebrar o verdadeiro sentido do Natal, né, que é Jesus, é o nascimento de Jesus que nos trouxe salvação e nos faz, né, viver a plenitude do que Deus tem para cada um de nós. É isso aí. Você, meu amor. Um Feliz Natal pra vocês, pra toda a audiência aqui do Albo Podcast. Muita paz, muita saúde, muita prosperidade. E como disse o Bruno, Jesus no coração sempre. Isso aí. E você? Então, é Natal. Essa música... Voltou! Quem que ressuscita no Natal? A Simone. Gente. Simone ou a Simone? É Simone. A Simone e a Mariah Carey. Exatamente. Elas Galera- são descongeladas. Ah, e tem Não, o Roberto e o Carlos. Roberto Carlos, que Exato. todo ano chega novembro, ele já tá descongelando. Pra trazer pra o seu estar especial. conosco, pra ele cantar, né, galera? Inclusive, Roberto Carlos querendo você aqui. Brincadeira não, se Gente, quiser vir também. se quiser, vem. Não é brincadeira não, galera. Gente, Um abraço, galera. Vamos falar pra aquela Muito câmera ali, ó, obrigada. pra finalizar. Aqui é a câmera grande. Feliz Natal! Natal, Até galera. 2024. Abraço aí pra equipe do Estúdio 767. Feliz Natal Obrigada, pra vocês galera. também. Valeu!